o modelo como a gente roda tráfego direto hoje é burro. É um modelo burro. Eu fui aprendendo a visão do mercado digital, não numa linha de como ganhar dinheiro na internet, como montar site, como não sei o quê. Eu fui baseado nas minhas dificuldades, eu fui buscando informação e fui descobrindo as coisas. Para eu vender mais, a minha mentoria, meus e-books e meus cursos, eu tinha que aprender um negócio chamado copywriting. Para analisar, para pensar como que eu consigo extrair, baseado em cada plataforma, a melhor comunicação que eu tenho para poder vender aquele produto no final. É mais simples você vender para alguém que já comprou de você do que você sempre correr atrás de um cliente novo. A gente consegue, cara, produzir muita coisa hoje com uma facilidade muito grande, assim, com inteligência artificial. Escrever copy está mais rápido, editar vídeo está mais rápido, você consegue fazer ligação para o cliente relacionada à inteligência artificial. É algo que você, na minha visão, você precisa implementar no teu sistema, você precisa implementar no teu processo. E repara como as coisas elas não são isoladas. Tipo, só vou olhar para o orgânico, ou só vou olhar para o back-end, ou só vou olhar para a inteligência artificial. São coisas que você consegue ir combinando para multiplicar seus resultados, fazer as coisas mais rápidas. Tendência do 2026 e 2027. Falei número 1, do orgânico. Número 2, vender marca no mesmo cliente. Terceiro, IA. Fala galera, sejam bem-vindos ao Euler Talks. Meu nome é Euler Kretli e hoje eu vou conversar com ele, o brabo, Paulo Coppi. Normalmente eu chamo aqui os meus alunos que já bateram o primeiro milhão, então a gente bate um papo aqui. E hoje eu tô aqui conversando com um cara, monstro, que, aprendi muito e é isso, ó. Agora teu aluno tá aqui, já bati alguns milhões, obrigado aí. Legal, Diferente hoje legal. a jogada. Top. Obrigado aí pelo convite, Euler. Sempre uma satisfação quando a gente se encontra, a gente trocar ideia, não só do mercado, ser um cara que me ajuda a pensar em coisas novas e ao mesmo tempo você, com as suas habilidades até complementares à minha, ajuda a criar esse processo de combinação com o que eu tenho na cabeça, não só na minha linha de copy, né? Tem meu Instagram lá, Paulo_Copy, para quem quiser seguir, mas não só nessa visão de copy, mas como dono de operação. E a gente trocar ideia, ver o que está acontecendo no mercado, ver as novas tendências. Isso ajuda muito a minha visão, a minha clareza de organizar as informações para poder sempre trazer alguma coisa nova para a operação. Então, agradeço e não só nesse podcast a gente ter essa oportunidade de bater um papo sobre isso, mas ao mesmo tempo, sei lá, depois a gente sair para sentar para comer e ter essa expansão de conhecimento e é sempre importante. Gosto muito aqui dos podcasts que você faz, se você estiver em casa e assistindo, reassista outros podcasts também para pegar novos insights, novas ideias, mas com certeza ajuda muito a galera aqui, não importa se ela está mais começando, se ela já está vendendo bastante em qualquer tipo de mercado, realmente expandir o conhecimento e botar mais dinheiro no bolso. Obrigado aí pelo convite. Muito bom. Cara, ontem a gente participou aí do evento maneiro, né, da Distore. Sim. E, cara, foi muito legal. Eu acho que vale a pena a gente trazer aí um pouco do que a gente conseguiu absorver lá e tal. Foi um networking, assim, bem fechado. Eu acho que foi um evento para 50 pessoas no máximo, né? Eu contei, devia ter uns 30 e pouquinho. Assim. E assim, pessoal, eram os top da plataforma. Então, é realmente um evento diferenciado. Não é aquele evento, assim, onde vai... É realmente a galera que está escalando e tal. Então, o nível de networking que a gente consegue fazer lá, é bem interessante. Eu tive até dificuldade de dormir essa noite, fiquei mandando mensagem pro pessoal com novas ideias e tal, foi muito maneiro. Vamos conversar sobre isso e tal, mas eu também gostaria que tu, cara, contasse um pouco da tua história, né? Porque hoje, beleza, tu tá aqui, cara, a galera do mercado conhece e tal, mas de repente uma pessoa que, de repente viu o vídeo ali no YouTube e tá vendo, quem esse cara quer conhecer um pouco da tua história. Conta um pouco aí, assim, da onde que tu veio, antes do digital, como que foi a tua transformação ali com o mercado digital? Sim, de uma forma rápida e resumida, que a história é longa. Eu sou engenheiro de formação, eu me formei aqui no Rio de Janeiro, no FRJ, fiz engenharia naval, mas trabalhei e formei em 2009, daí trabalhei meio nessa área de petróleo e gás até aqui no Brasil até 2013, daí consegui uma oportunidade de emprego para trabalhar em Londres, daí fui para Londres, fiquei 2 anos lá, enfim, legalizado, documento, etc. Daí meio que uma crise do petróleo, meio que a gente precisou se mexer e eu acabei meio que escorregando para cima, consegui um cargo de liderança numa empresa em Paris, aí morei em Paris por 8 anos e meio,
até o começo do ano passado, de janeiro de 2024, e depois eu passei a viver como nômade. Só que ali em 2016, o Brasil estava meio que numa crise, essa parte de óleo e gás, eu vi muitos colegas engenheiros querendo trabalhar fora do Brasil, e eu pensei, pô, já tinha conseguido 2 vagas de emprego fora, em Londres e Paris. Tinha significância, eu gostaria de externar esse conhecimento. Daí eu pensei, bom, acho que poderia ser interessante eu pegar essa cabeça para poder ajudar outras pessoas a trabalhar fora do Brasil. Só que uma visão eu postava isso no LinkedIn, e no LinkedIn, meio que as pessoas comentavam, mas começava a ficar perdido na mesma publicação, e as pessoas elas não apertavam lá o ver mais para poder ver o que eu já tinha escrito mais abaixo. Então eu estava botando muito esforço para responder a galera, e o pessoal ele não via todo aquele conteúdo que eu já tinha postado ali dentro, o pessoal não estava acompanhando. Aí eu comecei a pensar, como que eu consigo espalhar minha mensagem? Como que eu consigo fazer com que todo mundo venha a ver o que eu estou postando? Aí eu descobri um negócio chamado e-mail marketing. Eu fui entendendo, eu fui aprendendo a visão do mercado digital, não numa linha de como ganhar dinheiro na internet, como montar site, como não sei o quê. Eu fui, baseado nas minhas dificuldades, eu fui buscando informação e fui descobrindo as coisas. Daí, nesse caminho, aprendi a montar site, eu tive um site lá trabalhando no exterior.com.br, tipo, chegou a ter milhões de acessos no ano, tipo, 3 milhões de acessos no ano, com a visão de postava coisas sobre morar em Portugal, sobre aprender inglês, sobre conseguir vaga de emprego fora. Então isso foi crescendo e ao mesmo tempo eu fui criando ali alguns cursos de morar fora, fui recomendar como afiliado um produto para morar em Portugal. Então fui ganhando dinheiro no digital em paralelo com o que eu fazia como engenheiro, desde 2016 a 2022, numa linha de explorar um pouco essa visão de ajudar outras pessoas a morar fora do Brasil e, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo coisas de digital no meio do caminho. Tem muita demanda, né? Sendo que nesse processo, eu fui entendendo que, para eu vender mais a minha mentoria, meus e-books e meus cursos, eu tinha que aprender um negócio chamado copywriting, para ajudar esse processo de persuasão, de fazer a pessoa querer despertar nela o interesse naquilo que eu estava oferecendo e ela acabar entendendo que a solução que eu tenho é a única para ela chegar no resultado desejado. Daí, não só numa visão de eu estava gerando tráfego, eu estava gerando pessoas indo pro blog, comecei a montar um canal no YouTube, cheguei a gravar 400 vídeos relacionados a isso no canal Trabalhando no Exterior, chegou a ter 9.000 pessoas. Caramba! Só que não me lembro qual motivo agora o canal caiu, mas com essa visão de eu cheguei a criar essa base, esse movimento, mas faltava muito a visão de copywriting. Aí um pouco antes da pandemia eu fiz ali o meu segundo curso de copy, tinha feito o primeiro, lá do Textos que Vendem, do Elie Hamaman. Aí fui fazer o segundo curso, que era o da Sociedade Brasileira de Copyright, SBCop, do Rafael Bertoni, e eu fiz esse segundo curso logo no finalzão de 2019 e começo de 2020. Aí, naquele momento, e passou uns 2, 3 meses e estourou lá o C19, com essa visão de talvez é melhor eu dar um pausa nesse projeto para eu realmente focar minhas habilidades em copy, que eu também ainda estava trabalhando como engenheiro, porque eu precisava, questão de visto de trabalho para morar na Europa, eu precisava do visto, eu não podia largar o emprego. Por mais que já estava fazendo um faturamento legal ali, múltiplos 5 por mês no digital, mas eu precisava realmente consolidar essa visão de dar um passo para trás para tentar dar 2 passos para frente relacionado ao copyright. Aí nesse meio do caminho comecei a trabalhar com lançamento, porque muita galera ali daquele momento, o que disponibilizava de vaga lá na SBCop para prestar serviço para cliente era relacionado ao lançamento. A minha primeira cliente foi hoje a Shark Tank, a Carol Pfeiffer, que ela dentro lá da Atom, ela criou um produto lá para day trade para mulheres e ela falou, a gente fez uma call, falou, Paulo, consegue tocar um lançamento? Consigo, era meu primeiro trabalho como freelancer, vamos dizer assim. Aí toquei um lançamento lá, a gente chegou a fazer 4, 5 lançamentos juntos durante tipo 1 ano e meio, alguma coisa assim, mas bem espaçados. Mas aí eu fiquei meio que nesse período prestando serviço para lançamento, deixei esse projeto de engenheiros trabalhando fora do Brasil de lado e fiquei focando nas habilidades de copy ao longo desse caminho. Só que eu senti essa necessidade, como eu estava em Paris nesse momento, estava vivendo uma vida de engenheiro ainda, o digital explodindo na minha mente. Eu sentava para conversar com meus colegas, tá todo mundo falando de engenharia, ninguém estava querendo me ouvir falar de marketing digital. Eu senti essa necessidade de falar com outras pessoas. E nesse momento eu comecei a criar um canal no YouTube, comecei a analisar copy, etc, relacionado a eu preciso expor isso para frente, eu preciso falar com quem quer me ouvir.
Daí eu comecei a analisar muita VSL, analisar texto TSL, né, que é VSL, copy em texto, copy longa em texto, mas com essa visão de realmente falar com o mercado. E era um momento que tinha um hiato, vamos dizer assim, tinha um pouco ali da Empírico, do Beto Altenhofen, tinha um pouco ali do Rafael Bertoni, mas muito pouco relacionado a meio que copy de DR, de marketing de resposta direta. E eu fui meio que criando esse espaço, fui meio que me posicionando ali, revisando anúncios, revisando VSL, tal que uma galera que hoje está muito grande, a galera muito me conheceu nesse caminho. Sim. E nesse ali 2021 também, eu fiquei desde abril a novembro, eu e Derek, nós éramos os copies do Instituto Experience. Uhum. Então, naquele momento, a gente nem rodava com VSL, rodava ali com tráfego direto. Eu tinha alguns produtos que eu escrevia copy. Não tinha VSL naquela? Não tinha VSL. Era não o quê? Era conseguia TSL? nem era TSL, já era um anúncio, já falava, tipo, 5 cursos de massagem pelo preço de um, de 147 por R$57. E, tipo, aí tinha umas fotos, tinha uns vídeos lá pra instigar a pessoa a ter esse desejo de, tipo, ser uma massagista profissional por R$57, tem um monte de curso. E naquela época, é complicado falar, mas tipo, eles já estavam quase no 1 milhão de faturamento no mês, assim. Já ficava ali de 600 a 800 mil, mas eles já eram bem estruturados, de tipo, Sim. ter 20 pessoas de recuperação, conversão de boleto, etc. A nível Brasil, para 2021, tava bem estruturado comparado com as operações que eu conhecia na época. Então eu fiquei nesse meio do caminho também, aí já estava deixando o lançamento de lado, estava realmente ali já no ambiente de Stefan Georgai, de RMBC, de escrever copy long, etc., mas prestando esse serviço para o Instituto Experience, porém já falando para o mercado a visão de copy longa, um pouco de anúncios, e muita gente foi me conhecendo nessa visão de assistir no meu... Aí criei um outro canal no YouTube, na visão de fazer essas publicações de 2 horas, 3 horas analisando VSL, comparando a estrutura do Stefan Georgai com o John Benson. Então, fui criando uma visão de nome de mercado e conhecimento relacionado a marketing de resposta direta com essas VSL, essas análises VSL, copy longa, alguns advertoriais. Mas aí foi acontecendo isso, 2021, 2022, meio de 2023. Daí eu fiquei um pouco, estava já com as questões pessoais assim mais complicados ali no final de Paris. Aí eu meio que fui deixando isso de lado, de publicar novos conteúdos. Aí ano passado, 2024, eu saí de Paris, aí fui meio que viver uma vida nômade assim, viajei ali para Dubai, peguei o Affiliate World ali do ano passado em Dubai, fiquei um tempo Portugal, Espanha, viajando por ali, mas com essa visão de, nesse momento, entrei no mercado de afiliação dos Estados Unidos, ali pouco mais no final de 2023, e nessa que eu saí de Paris, que aí já não estava mais como engenheiro desde 2022, de setembro de 22, nessa de começar a viajar, eu estava levando uma vida assim de tipo, tinha juntado um dinheiro do digital e como engenheiro, tava modo operandi assim, tipo, tava funcionando legal, ROAS um pouco baixa ali, 1.3, 1.4, mas tava nível de faturamento múltiplos $5 por mês, que era o suficiente para eu viajar e continuar vivendo essa vida. Daí eu comecei meio que a entrar numa vida nômade, um pouco na Europa. Daí, abril do ano passado, voltei ao Brasil, tipo, aniversário do meu pai e meu, Dia das Mães, ali em maio. Daí comecei, vou viajar para o Nordeste, nunca tinha ido. Aí logo na primeira viagem para o Nordeste, conheci minha namorada, a Carol. E a gente estava no mesmo hostel lá em Porto de Galinhas, meio que mudou um pouco essa visão. Porque naquela época ela trabalhava no Bradesco, meio fixa, numa vida zero digital, não conhecia nada no mercado. Aí eu tive que colocar na balança, tipo, ou eu deixo essa oportunidade de relacionamento passar e continuo vivendo a vida, ou eu realmente, que tinha saído da França, me divorciei e tal, ou eu realmente deixo acontecer esse novo momento de vida, relacionamento, etc. Eu sempre fui um cara assim que eu gosto de namorar, eu gosto de relacionamento. E eu pensei, o que vai ser importante para minha vida? Eu senti que eu devia manter o relacionamento. E eu deixei um pouco de lado a vida nômade, mas ao mesmo tempo ainda vivendo de afiliados, etc. Até deixei um pouco de viajar, estava muito por São Paulo, que ela é paulista. Às vezes dava um espingo no Nordeste, João Pessoa, Jericoacoara. Algumas viagens ela conseguiu me acompanhar. Aquela época de trabalhar home office foi tranquilo para ela conversar com a empresa lá com o Bradesco para poder a gente continuar viajando. E até novembro. Em novembro, eu fui num evento lá em Alphaville chamado Imersão 1x1.
que eu já estava conversando com um camarada do mercado, Vinícius, que ele já rodava como afiliado também, e a gente conversou naquele momento tava para eu escrever algumas coisas para ele como freelancer, mas a gente conversou, a gente tinha experiências diferentes, o Vinícius mais na área de tráfego, mais na área de copy, eu falei, mano, depois desse evento, vamos juntar, vamos criar um produto nosso, vamos fazer alguma coisa nessa linha muito daquele momento daquele evento, muita gente falando sobre afiliação. O Guilherme Bife foi lá, palestrou de afiliação, todo o movimento que ele estava fazendo, que hoje já é reconhecido no mercado, tudo que ele fez. Porém, a gente saiu daquele evento com a visão de, tipo, vamos ser produtor. E a gente começou com esse processo de pesquisar se a gente ia fazer com a Chip Office, com a Ego Labs, toda essa questão de produto. Daí decidimos focar com a Chip Office, montamos o primeiro produto de EAD, na época que a gente viu nesse evento, no networking, sair para jantar à noite, que tinha a galera escalando, tipo, $200 mil, $300 mil de EAD, no momento ainda estava bem top. Daí a gente, não faz sentido a gente não rodar EAD. Então a gente montou o produto de EAD, a gente começou a rodar, começou a ter venda, aí passamos um mês, um momento que eu fui para Miami, fiquei em Miami lá, em Ross também, que curtindo a vida um pouco, curtindo a vida entre aspas, né, tipo, mas ainda pegando um pouco da vida nômade. Fiquei durante um mês lá em Miami curtindo, e nesse momento também trabalhando, mas com essa visão de montar o produto de EAD. Daí a gente criou esse produto de EAD, começamos a ter mais vendas, mas era um momento que a gente já não estava vendo muita gente escalando. Então foi um momento um pouco ali de dificuldade, trocando ideia com gente, a gente já estava com dúvida de, será que é um nicho? Será que era alguma coisa de copy? Será que é alguma coisa de tráfego? O que a gente devia fazer? Aí nesse meio caminho, continuamos vendendo EAD, mas aí criamos um produto de próstata, e a gente foi andando, e ao longo do caminho, aí fomos para Dubai também, em fevereiro de 2025, aí trocando ideia com gente e tudo mais, conseguindo expandir. Daí chegou ali em março, abril, meio de abril, a gente conseguiu acertar uma escalazinha ali de 7 dígitos em reais por mês. Aí abril, maio, daí a gente depois, a partir daí, começou a ter essas constâncias. Começamos a trazer afiliado, começamos a fazer umas vendas e nesse meio do caminho, a gente começou a pensar também em rodar outras fontes de tráfego, que a gente era full Facebook Ads praticamente, e a gente começou a rodar outras fontes, só que nicho de sexualidade, ED e próstata é mais complicado em rodar no YouTube, do Native, etc. Então a gente meio que começou com o nosso relacionamento que a gente tinha no mercado, pegar alguns produtos com CPA alto, que a gente ganhava um valor alto ali de 170 para cima de comissão por cada venda que a gente fazia, e a gente começou a rodar outros nichos também como afiliado nessas outras fontes de tráfego. E é isso, a gente foi seguindo até agora. Enquanto a gente tá fazendo essa gravação, tipo, eu e Vinícius, a gente decidiu seguir por caminho separado, mas com essa visão a gente meio que fiz um panorama completo desde o meu tempo como engenheiro, desde o momento que entrei no mercado, desde o momento que a gente foi rodando, e seja como afiliado, seja como produtor, mas acho que deu para ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais clara do que eu vivo, o que eu falo no mercado digital, e vou trocando ideia, tenho ido mais em eventos agora que passei a estar um pouco mais no Brasil, comecei no evento tipo de ontem da Digistore, tem outros eventos específicos que acontecem que é importante para a gente consolidar troca de conhecimento com a galera, criar essa amizade, mas ao mesmo tempo colher muita informação para poder usar na operação. Então isso é importante quem estava conversando ali no elevador, né? Tipo, você olhar coisas não só olhar como um consumidor, às vezes passar um tempo no Instagram, no TikTok, não só como consumidor, mas também você olhar com a visão de, tipo, eu como empreendedor, eu como empresário, não importa qual tamanho que você tenha hoje, eu como vou vender alguma coisa, o que eu consigo extrair daquela postagem, o que eu consigo extrair daquela informação para combinar na minha cabeça, ou você em casa combinar na sua cabeça, o que você consegue fazer para extrair o máximo de dinheiro daquela oportunidade. Então, isso também vem do network, isso também vem da troca de informação, mas ao mesmo tempo, para quem está assistindo, até uma recomendação, tá? Você ter essa cabeça de olhar como empresário, olhar como empreendedor, para você não só ficar rolando o dedo ali para poder ter essa carga de dopamina e relaxar, mas também de aproveitar e interpretar até numa visão de não necessariamente fazer o que está todo mundo fazendo no mercado, mas você pensar em coisas diferentes. O que eu consigo fazer para não só, sei lá, ficar competindo no mesmo leilão ou ficar
pagando caro num CPA, por exemplo, ou pagando caro no clique, para você fazer algumas coisas diferentes para poder buscar uma Como mais quem escala. busca realmente uma oportunidade, alguma coisa diferente, né? Porque, cara, tem muita oportunidade no orgânico que a galera também não tá olhando, né? É. Então, quando você traz ali uma parada que, pô, tá validada no orgânico, traz pro pago aí É é bingo. maravilhoso. E não tô falando nem só de postagem, né? Você que teve mentoria relacionado a mais essa linha de Canal Dark, com automação, etc. Você ter, e se você veio aqui e está assistindo o podcast, conheceu ele relacionado a essa visão de Canal Dark com automação, uma coisa interessante é que nós dois a gente flutua também no ambiente de encapsulado, Estados Unidos, fora do Brasil e tal. Se você usa essa ideia, esse conhecimento, essa experiência para criar algo dark, sem aparecer seu rosto, às vezes, eu não sei se o Euler fala muito sobre isso, mas você trabalhar, por exemplo, nicho de saúde, algo nesse sentido, talvez focar num nicho específico para criar essa base, criar reunir essa audiência para depois você levar ele para uma TSL, para uma VSL, ou mesmo para levar para, sei lá, alguns vídeos de TikTok Shop que você use recomendando produto, etc. Isso é maravilhoso quando você realmente vai e combina essas coisas. Então, eu gosto muito do orgânico, a gente estava falando um pouco sobre isso ontem lá no evento com alguns camaradas, de ter não só a dependência do tráfego pago, mas você também dá esse olho pro orgânico. E a gente consegue ver até no mercado brasileiro algumas empresas que colocam o expert na frente para poder trabalhar esse orgânico de YouTube, de Instagram e etc., não só numa visão de baratear métricas de CPM, custo por clique, etc., mas também ter uma credibilidade. Você acreditar na mensagem que aquela pessoa está falando. Eu não estou falando para você que talvez está começando, está já tendo seus resultados, que talvez não seja acessível você correr atrás de um expert. Mas às vezes, as ferramentas de inteligência artificial avançando, você consegue às vezes criar uma pessoa de IA que vai gerar essa credibilidade, ou então que vai ficar presente na vida dessa pessoa, do seu cliente, da sua audiência, que vai gerar nela a visão de, pô, eu preciso mudar, eu tô com essa dor aqui e eu preciso resolver essa dor. E ela vai acabar caindo no seu vídeo um pouco mais longo, ou então na sua VSL, no seu vídeo de vendas, para chegar no final preparada para comprar, porque ele acreditou na mensagem, acreditou no especialista, às vezes que mesmo com inteligência artificial, que muita gente não percebe que é IA, mas com essa visão de ter essa credibilidade. Então, voltando, você consegue sim trabalhar isso no pago, mas você também consegue trabalhar isso no orgânico. E não é só numa visão de postagem em si. Eu creio fielmente numa visão de modelo de negócio, de você incorporar isso. Óbvio que talvez dê um pouco de trabalho, óbvio que não é uma situação para amanhã você já ter venda múltiplos 5 dígitos no dia com IA já amanhã, mas com uma visão clara de você ter um negócio, pensar como um empresário e ter também um braço no teu time, um braço na tua empresa relacionado a vou dar a atenção também para o orgânico e não só depender de tráfego pago, porque também é aquilo. Não sei você de casa, se você passa por esse problema, porque eu passo, com certeza o Euler passa. Facebook Ads é um pouco instável. YouTube Ads, você precisa otimizar a conta, precisa ter um volume de conversão para ele poder começar a entregar melhor para um determinado cliente. Native Ads, tem uma porrada de portal lá que você tem que ficar pausando, botando mais dinheiro, tem um trabalho a ser feito e você vai ter uma dificuldade de você ter uma constância e depender 100% dessas plataformas, ou seja de uma ou seja de várias. Se você está começando, você não tem um time ainda, não dá para contratar uma galera sênior para tocar essas plataformas, definitivamente você vai ter esse problema. E no orgânico, por mais que também não seja totalmente estável, mas você tem aquela visão de custo de aquisição de cliente zero, só com o editor que tu está pagando e etc. É mais uma frente de aquisição, né? É mais uma frente. E com a visão de você ter realmente mais clientes para poder trabalhar isso no longo prazo, praticamente no orgânico tudo que você gera é lucro, porque você vai pagar o quê? O editor, vai pagar o teu tempo ali de instrução do editor e etc. Mas aquilo ali, ele tende, e se você usa o YouTube, é melhor ainda, você tende a criar algo mais perpétuo. Porque às vezes você vai, seja para o vídeo, numa visão de recomendação do YouTube, ou dependendo do nicho ali, você consegue posicionar com SEO na pesquisa, você consegue ter aquele tráfego vindo, aquele público vindo de uma forma orgânica. Eu lembro muito disso quando eu tinha o blog lá, eu trabalhando no exterior.
no qual eu consegui ranquear para algumas palavras-chave que eu era primeiro, segundo, terceiro no Google, ficava na primeira dobra ali, no qual tentava trabalhar já na linha de copy para tentar ganhar mais cliques do que se eu estava em terceiro do que o primeiro e o segundo, mas eu tinha esse tráfego constante. Era 7, 8 mil visitas por dia, que tipo, ia para meu e-mail marketing, ia para comprar alguma coisa que eu tinha lá como afiliado, morar em Portugal, etc., que eu tinha aquela constância e ao mesmo tempo eu não estava dependendo só de tráfego pago. Então, métricas ficando cada vez mais caras, plataforma passando de estabilidade. Recentemente agora a Facebook Ads teve essa questão da Andrômeda que deu uma bagunçada no entendimento das pessoas, tipo, realmente, qual o tipo de campanha que tem que rodar? O Realmente tráfego mudou. Realmente, o que você tem de conhecimento hoje, às vezes, 6 meses atrás, era uma parada totalmente diferente. Sim. E é difícil, essa que é a visão, é muito difícil. Até mesmo em YouTube Ads, o que hoje você roda, há 6 meses atrás, é uma parada diferente. Muita gente trouxe, por exemplo, usar famoso na VSL lá no Native Ads. Tabula começou a cortar e etc, o pessoal ficou batendo cabeça, e aí, como é que eu vou ter ruas agora? Então, tem essas situações que, de 6 em 6 meses, vai ver, você tem a nível de tráfego uma visão bem diferente, mas às vezes no orgânico você consegue minimamente ter uma estabilidade maior no sentido de, eu já sei qual vídeo eu tenho que postar para viralizar, eu sei qual vídeo eu tenho que postar no YouTube para ter essa taxa de retenção mais alta, eu já sei o tipo de thumbnail que eu faço para ter um CTR alto, e você ganha essa inteligência, porque a nível de YouTube, por exemplo, com baixo custo, né? Você tem baixo custo, mas você tem uma inteligência que ela perdura mais. Sim. E não uma visão do tráfego que mudou os botões, mudou o algoritmo, etc., bugou tudo, entendeu? Então, realmente, você puxou essa visão do orgânico, eu estou meio que falando todo esse tempo aqui, muito relacionado, que eu acredito muito, já numa visão mesmo de tendência 2026, por exemplo, que a gente está acabando 2025, eu acredito muito nessa visão de você olhar, pelo menos ter algumas pessoas no time, olhando fielmente, não abandonar, olhar fielmente a visão do orgânico para construir isso de médio e longo prazo. Sim, eu acredito muito, cara, no poder do orgânico, principalmente hoje com inteligência artificial e a capacidade que a gente tem de construir conteúdo em massa, de repente fazer uma análise de tudo que está funcionando de forma automática e replicar de forma automática e publicar de forma automática. É claro que, um humano fazendo, botando a mão ali, vai ser melhor. Mas no volume, é o que eu sempre falo, no volume, cara, compensa. Né? E principalmente quando você está fazendo algo dark, no sentido de você não coloca a sua cara. Então, às vezes você nem está se importando muito pela melhor qualidade possível, porque né, você aparecendo e tudo mais. Quando você realmente joga essa visão do volume, com várias contas, vários perfis, e quer jogar um tráfego massivo para aquilo que você está oferecendo, realmente, na minha visão, faz muito sentido. E realmente plugar essa visão do orgânico com automação é absurdo, é muito absurdo. Sim. Cara, então você consegue visualizar que essa já é uma tendência forte para 2026, assim? Principalmente com o aumento do custo do tráfego pago. Não só essa questão de instabilidade que eu trouxe de outras plataformas e de cada plataforma de tráfego, eu definitivamente acredito fielmente que você precisa ter um braço olhando no seu time, uma pessoa, 2 pessoas, um editor de vídeo realmente focado, pegar ideias, modelagem do que está funcionando, focar naquele nicho específico, principalmente, tipo, se eu quero fazer no YouTube, beleza. Você quer entrar por uma linha de AdSense, de ganhar realmente com os anúncios do YouTube, etc., você vai ter uma quantidade de nicho ali específico. Você vai ter história emocional, você vai ter orações, você vai ter essa linha de espiritualidade, etc., futebol, que você consegue seguir. Esse meio de 2023 eu também tive alguns canais dark nessa linha de história emocional e tal. Só que se você olha numa visão, por exemplo, igual eu falei antes, de saúde, talvez focar num nicho específico, botar talvez um doutor de ali aparecendo, ou uns avatares, dando depoimento, etc. Você dá uma modelada no que já está funcionando, para que você não só consiga ganhar no AdSense, mas você também consiga levar pessoas para um infoproduto, para uma VSL de encapsulado, definitivamente eu acredito que você consegue trabalhar isso no longo prazo bem interessante. E, de novo, não é uma situação de eu vou fazer hoje e vou começar a ganhar dinheiro amanhã, mas é uma visão de construção de um prazo um pouco maior para que você consiga trabalhar, ou até levando para aplicativo. A gente está falando um pouco antes de aplicativo na conversa privada, mas com essa visão de existem agora novas ferramentas, plataformas que geram aplicativo rápido e você consegue
não só colocar a visão de infoproduto ali dentro, colocar o que você tinha talvez no e-book gerado ali no chat GPT de uma forma mais simples, colocar dentro do aplicativo para melhorar a entrega para esse cliente e fazer com que ele veja de, nossa, pô, eu comprei aquilo ali por R$47, R$97, tive uma baita transformação, uma baita entrega, consequentemente ele vai tender a comprar de você de novo, que é uma das grandes sacadas. Melhor, né? Você estava falando de tendência, eu acho que uma outra coisa que você precisa olhar assim com muita força para 2026, 2027 para frente, e tipo, isso não vai piorar. Você tem que entrar de cabeça relacionada a isso para você ir melhorando o seu sistema, que é vender mais para o meu cliente. O Dan Kennedy falava lá de, tipo, muito mais fácil, 5 a 7 vezes mais, mais simples você vender para alguém que já comprou de você do que você sempre correr atrás de um cliente novo. E para te falar, mano, até, enfim, se vai virar corte ou não, mas uma visão de, tipo, o que eu entendo relacionado a o modelo como a gente roda, tráfego direto hoje, é burro. É um modelo burro. No sentido de a gente está sempre correndo atrás de um cliente novo. A gente não está valorizando, às vezes até, pô, VSL absurda, promete muito, entrega pouco, numa visão às vezes até de a gente ainda tem deficiência de produto, mas numa visão de seria muito mais interessante você trabalhar uma entrega top, numa percepção de valor, até um valor alto, mas um preço baixo, numa visão de fazer o cliente entender que ele está saindo numa baita vantagem em cima de você, numa visão de você ter esse cliente e a partir daí você vender outras coisas para aquele mesmo cliente. Por exemplo, imagina que você está nesse meio de, quero ser afiliado de Nutra, de encapsular nos Estados Unidos. Avalia se não faz sentido, por exemplo, você ter esse cliente mais barato com infoproduto, com aplicativo, e através daquele através daquele aplicativo, ali dentro também você vender não só o encapsulado que você colocaria ali na página de upsell, ou então você ter aquele cliente para poder vender não só aquela solução de, por exemplo, você está vendendo 100 receitas para o cara melhorar o corpo dele para ele performar melhor na cama. Beleza. Claramente dá para encaixar um produto de AD depois. Mas esse cara que tem lá 40 anos para cima, a vida dele, os problemas de saúde dele futuros não são só relacionados à disfunção erétil. Ele também pode ter problema de próstata, ele também pode ter problema de emagrecimento, ele também pode ter problema de diabetes, ele também pode ter problema articular, ele também pode ter problema de memória, ele também pode... Você tem várias outras situações que às vezes só você focar, mandar tráfego para uma VSL de ED, você querer converter aquele cara, perder 99% das pessoas que você jogou fora. Talvez faz muito mais sentido você ter esse cliente mais barato, faz a conta fechar, talvez até tipo empatando ali no tráfego, gastando 47 para ter um cliente, vendendo por 47, mas com essa visão clara de agora beleza, eu tenho este cliente. E este cliente lá, o John, do interior do Tennessee, dos Estados Unidos, ele tem 53 anos, mas claramente que ele comprou esse produto relacionado a 100 receitas para ele performar melhor na cama, ele consegue também, ele entregou um bom produto, ele teve resultado, ele estava sentindo uma melhora, agora você vai oferecer um encapsulado como aceleração de AD. Agora você vai oferecer alguma coisa para ele, também vai resolver, você instiga a cabeça dele de que ele também, ele não quer ir lá no médico ficar tomando dedada. Ele talvez vai precisar comprar alguma coisa para próstata. Ele também vai sentir que, é americano, ele vai entender que você está acima do peso. Então ele também vai sentir uma visão e você consegue trazer na comunicação de, se tu conseguir perder peso, tu vai render melhor na cama, vai ficar mais atraente, etc. Mas você vende emagrecimento para ele. E também ele vai estar associado a diabetes. Muita coisa, se você for pesquisar, você vai ver que tem muita coisa relacionada a ED que está relacionada a diabetes também. Então, as coisas se ligam. Você vai criar esta comunicação. Tudo tem relação. E tudo ele vai acabar sofrendo, mais cedo ou mais tarde. E, de novo, se ele tem uma boa experiência comprando de você a primeira vez, ele vai tender a comprar de você mais e mais vezes. Aquela visão de, ao invés de a gente estar sempre correndo atrás de um cliente novo, apostando nessa arbitragem de tráfego, vamos dizer assim, tipo, eu boto e eu tenho que voltar mais do que Ao invés de você só ficar parece que é um day trade de tráfego direto, verdade. Você cria essa visão de, beleza, criei a minha audiência, aí você multiplica isso com YouTube e com Instagram, orgânico, criando aquela visão de, ajudar essa pessoa, nesse caso, vamos dizer, o cara do quer melhorar na cama, ajudando ele a
com algum conteúdo, é ele sentir que está tendo uma melhor performance, às vezes dando uma receita para ele poder fazer em casa e já ter algum tipo de melhora, perceber alguma melhora. E você vai criando realmente essa visão do andar junto, do orgânico com o pago, mas com essa visão clara de se tem uma outra coisa que eu acredito muito relacionado a 2026, 2027 para frente, é você dominar estas vendas no back-end, você vender mais para esse mesmo cliente, mas fatalmente você, para ter mais quantidade de cliente, uma maior quantidade de cliente, você ter esse produto mais barato na aquisição de cliente e você deixar a monetização, deixar o lucro, deixar o dinheiro no bolso para ser feito no back-end. De novo, pode ser através do orgânico, pode ser através de SMS, pode ser através de e-mail, pode ser através de ligação. A gente está conversando antes de começar aqui a gravação do podcast, eu mostrei para ele um anúncio que apareceu para mim relacionado a criar um agente que liga para você para tentar vender alguma coisa. Você pode ter isso implementado. Você assina, cria, não importa. Você tenha isso implementado para que essa base de cliente você tenha sempre um vendedor, tenha sempre um vendedor de não importa, oferecendo mais coisa para esse mesmo cliente. Isso não para, como eu falei, e coloca aí na sua cabeça. O John, lá de 63 anos, do interior do Tennessee, ele não tem só problema de disfunção. Ele vai ter outros problemas relacionados à saúde que você consegue trabalhar isso com ele. Então, assim, ter essa habilidade cada vez mais de trabalhar esse cliente para fazer ele comprar cada vez mais de você é maravilhoso. Cara, eu recebi aqui no podcast 2 mentorados, a Jéssica e o Francisco. E eles fazem um trabalho muito bacana assim com o back-end. E depois que eu comecei a observar o resultado deles e tal, aí eu comecei a investir mais ainda, né, no que eu entrego pro cliente, exatamente nessa ideia de conseguir vender mais coisas, né? Então hoje eu trabalho com a Upsell, né, a nossa patrocinadora aqui também. Então lá eu consigo colocar algumas videoaulas e tal. E uma parada que eu botei, que eu acho que pode vir uma tendência aí. Eu coloquei basicamente um agente, que é o Expert, né? E a pessoa vai conversando com aquele agente dentro do aplicativo, cara. Então, a retenção do pessoal, e até eu forço o pessoal a usar, tipo, cara, você tem que usar realmente o método e, tipo, a gente consegue, cara, produzir muita coisa hoje com uma facilidade muito grande, assim, com inteligência artificial. Eu fiz um sistema de construção de entregável para infoproduto. Inclusive, você que está assistindo, manda mensagem para mim lá no Instagram, bota assim a palavra entregável, que eu vou mandar para você um tutorial de como que eu estou fazendo. E realmente, cara, faz sentido porque muitas das vezes as pessoas, elas pagam pelo lead, beleza, morreu, tá, já comprou, tchau. Sendo que não é interessante isso. A gente vê algumas empresas americanas e tal que só compram lead. Tipo, você tem um lead, eles compram porque eles sabem que a partir de agora, aquela pessoa que tem um comportamento de compra, eles vão conseguir trabalhar e vender outros produtos e tal. E, tipo, o brasileiro não tem essa visão ainda, né? Sim. Então, dá até pra gente bater nessa visão. Vamos lá. Tendência 2026 e 2027. Falei número 1, do orgânico. Número 2, vender mais para o mesmo cliente. Terceiro, IA. Tudo cada vez mais que ChatGPT vai fazer 3 anos, né? 30 de novembro de 2022. Mas que naquela visão a gente praticamente não ouvia falar. O público comum que não trabalha com inteligência artificial já antes do ChatGPT nunca tinha ouvido falar sobre isso, o potencial do que era capaz. Não só o ChatGPT foi evoluindo, mas ao mesmo tempo foi sendo criadas outras ferramentas para resolver determinados problemas, tal que hoje você fazer um vídeo para subir lá no YouTube é ridículo. Hoje você fazer alguma coisa, até escrever quase com uma copy longa, uma copy inteira, você dividindo em partes, treinando os agentes, etc., é ridículo. Você fazia antes em 7 dias, 14 dias, hoje você faz em horas, entendeu? Escrever uma best-seller inteira rodável, capaz de rodar e ter vendas e resultado. Então, você implementando toda a questão também que a gente falou antes de ligar, ter uma inteligência artificial, ligando para o cliente, etc. Mas você consegue criando essas coisas e ao mesmo tempo esse processo de combinar, igual você falou. Você combina uma visão de, fez pela Upsell, tem um aplicativo e ao mesmo tempo você integrou esse sistema o expert como inteligência artificial para meio que responder, trocar ideia, meio que um chatbot para poder responder as dúvidas desse cliente, mas com essa visão de esteja atento, não precisa ficar
só estudando, porque mais para frente a gente pode falar rápido da teoria do caiaque. Às vezes eu falo na gravação do podcast que você precisa, um caiaque andar para frente, você precisa remar os dois lados. Rema um e rema o outro. Que eu costumo falar sobre a teoria e a prática. Você não fica só na teoria, senão você vai ficar remando para um lado e vai ficar girando teu caiaque para um lado só. Você precisa ter a prática. Então, assim, não fique só nessa visão de, estou estudando inteligência artificial, estou vendo o que está acontecendo e não fique praticando. Mas com essa visão clara do que você está fazendo hoje. E aquilo que eu falei antes sobre combinar coisas na sua cabeça. O que que já tem de inteligência artificial que eu vou conseguir acelerar, não só para o que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo para combinar coisas dentro de um ecossistema maior que você pode fazer. Igual o Euler falou, ele poderia só vender aplicativo, de colocar os vídeos ali dentro, vende como app, é uma entrega diferente, teoricamente a pessoa vai consumir melhor ela botando no aplicativo, pode mandar umas notificações push relacionadas, você tem que entrar todo dia, você pode criar uma gamificação para fazer a pessoa entrar, abrir o aplicativo, etc. Mas com essa visão de tipo, o que você consegue combinar coisas relacionadas à inteligência artificial na sua entrega? E, de novo, não estou falando só de aplicativo, para que você consiga entregar algo melhor, entregar algo mais rápido, que você consiga botar mais dinheiro no bolso, você consiga vender mais para esse mesmo cliente, que você consiga gerar o orgânico que eu falei antes como tendência. E repara como as coisas elas não são isoladas. Tipo, só vou olhar para o orgânico, ou só vou olhar para o back-end, ou só vou olhar para a inteligência artificial. São coisas que você consegue ir combinando para multiplicar seus resultados, fazer as coisas mais rápidas e, definitivamente, às vezes, ter menos pessoas no time. Às vezes você, como eu, por exemplo, eu não sou muito de gente, eu sou muito mais de processo e execução, operação. Então, eu ter que lidar com 10 pessoas, gerenciar 10 pessoas, para mim eu sou nota 3, sou nota 4. Eu não sei você, mas ao mesmo tempo tem gente que tá tudo bem, tem gente que ele é gerente, ele desde criança ele já gerencia a gente. Então, assim, se você tem esse perfil, beleza. Você talvez em algum momento vai precisar contratar gente, que é processo, SOP, para que você possa gerir essa galera para que possa multiplicar muito mais teu dinheiro. Na minha visão, eu sou mais enxuto por natureza. Eu gosto de pouca gente, lidar com menos pessoas para poder realmente gerar um certo resultado. Então, numa visão um pouco mais enxuta, e você começar olhando, vamos lá, número 1, orgânico. Número 2, vender mais para o mesmo cliente. Número 3, relacionado à ferramenta de inteligência artificial, o que eu consigo combinar para ter menos pessoas, deixar as coisas um pouco mais automáticas para que eu possa ir para a praia, curtir, possa fazer as viagens que eu quero, possa viver a nômade, caso você queira, caso você não queira, tá tudo bem também, mas com essa visão de automatizar um pouco mais o que você faz e, ao mesmo tempo, não só automatizar, mas dar velocidades. Igual eu falei, escrever copy está mais rápido, editar vídeo está mais rápido, você consegue fazer ligação para o cliente relacionada à inteligência artificial. Estou falando de 3 coisas que vieram rápido na minha cabeça. Imagina um mar de outras coisas que você não sabe, que você ainda não tem conhecimento, para poder te ajudar, não só a automatizar, ter menos pessoas no time e botar muito mais dinheiro no teu bolso. Então, realmente, ficar atento, todas essas mudanças relacionadas à inteligência artificial é absurdo. E, de novo, não é tendência, não é nova onda. É algo que você, na minha visão, você precisa implementar no teu sistema. Você precisa implementar no teu processo. Você precisa implementar no teu business, no teu jogo, no teu negócio, para que você possa não só botar mais dinheiro no teu bolso, para definitivamente você diminuir tempo e diminuir custo. Sacou? Sim. Cara, é interessante assim que você falou sobre essa falha que a galera tem. E de fato eu observei que eu também tinha há um tempo atrás, e tanto é que a gente mudou a abordagem, né? Trazendo cada vez entregáveis melhores para ter uma experiência melhor do usuário ali, para realmente conseguir fazer uma revenda depois, né? E, cara, você acompanhou a migração do mercado, vários ciclos e tal. O que tu observa, assim, inclusive em relação ao evento que a gente participou ontem e tal? Além desse problema, o que mais você vê, assim, como um obstáculo da galera para realmente ter ali uma constância de lucratividade na operação e tal, assim, coisas que são como essas, assim, que a galera poderia observar mais, sabe? Eu acredito, aí já numa visão de marketing de resposta direta, eu acredito muito nos 2 principais pilares, que é copy e tráfego. E não estou falando só de vender encapsulado nos Estados Unidos ou infoproduto. Pensa em shopping perto da tua cidade, se tem na sua cidade tem shopping ou não. Pensa, o que é aquela loja da Cacau Show, por exemplo, ela precisa para poder vender? Ela precisa ter gente passando
E a partir do momento que ela entra na loja, aquele público interessado, ele precisa de, vamos chamar de zona de conversão, que é aquele vendedor, que é aquele preço atrativo, aquela oferta, etc., para ela poder vender, tá? Então, eu acredito muito nesses dois pontos, seja a linha de tráfego e seja a linha de copy. Nisso que você me perguntou, para a pessoa ter realmente uma maior lucratividade, onde as pessoas eles acabam, entre aspas, errando muito, aí volta um pouco do que a gente falou, talvez só focar no tráfego pago, mas beleza, mesmo que você só foque no tráfego pago, eu acho que é essa percepção, talvez entender essas plataformas diferentes, como elas funcionam, mas nessa linha de como que eu consigo, no menor custo possível, trazer essa pessoa que está quente e interessada para aquela minha mensagem, para aquela minha cópia, aquela minha mensagem, aquele meu anúncio, aquele meu vídeo de vendas, como que eu consigo trazer no menor custo possível alguém mais interessado para aquilo que eu vou oferecer no final. Não só fazer com que ela só olhe o final, mas ao mesmo tempo, agora já na linha de copy, ter desde o anúncio aquele aquecimento, aquela vontade de resolver aquela dor que ela tem, passar pela VSL com aspectos persuasivos, aspectos lógicos e aspectos mesmo de credibilidade para que ela chegue no final e queira comprar. Então passa por esse processo. Número 1, a pessoa ela consegue melhorar a lucratividade dela, olhando não só para a fonte de tráfego, mas entendendo a comunicação daquela fonte de tráfego para levar aquela pessoa instigada a querer comprar o que eu tenho para vender no final. Então assim, a pessoa, o empreendedor, você que está em casa, a tentar melhorar esse processo, que no fundo é você reduzir o seu custo de aquisição de cliente, passa por essa visão. Talvez, por exemplo, eu dei o exemplo lá de disfunção erétil, produto de ED. Será que faz sentido, ou será que a plataforma permite eu rodar ED? Bom, será que é melhor que eu testar no Facebook Ads? Talvez eu testar no YouTube Ads? Talvez eu testar no Native Ads? Talvez eu testar naquele site lá, o X da vida, que é aquele que chamam de tráfego sujo lá, esqueci o nome da fonte de tráfego lá, Traffic Junk, alguma coisa assim. Mas nessa visão de que, porra, você paga um clique absurdo enquanto o cara tá, né, abre aquele site lá para se divertir, mas aparece lá seu anúncio. Será que faz sentido para aquele tipo de produto naquele site? Será que a conta fecha de quanto que eu estou botando em tráfego, quanto está voltando de receita? Então você, número 1, olhar para a fonte de tráfego, olhar para a comunicação, olhar para aquele momento de tipo, se o cara entrou naquele vídeo adulto, talvez ele não está disposto a comprar. Mas será que a conta fecha de quanto eu estou investindo em tráfego, quanto está voltando de receita? O cara do Native, ele está mais preocupado, a pessoa, ele está mais no mood, ele está mais no humor da leitura ali. Será que faz sentido eu testar realmente um pouco mais advertorial? Ou será que faz sentido eu usar uma VSL? Talvez ter uma pré-sell, ter perda de gente, para depois botar uma VSL ali, mais white, mais black, não importa. Mas será que esse cara, ele está vindo? Será que vai fazer muito sentido para ele assistir um vídeo longo? Ou se eu devo explorar um pouco mais a visão de advertorial? Totalmente diferente da visão do YouTube. Que ele entrou no YouTube ou para se divertir ou para consumir algum conteúdo, ele está disposto a assistir um vídeo. Será que faz sentido eu botar uma TSL no YouTube, que é texto, uma página longa pra cacete de texto? Ou será que realmente faz sentido eu colocar um vídeo? Pelo menos, não sei nos seus testes, mas pelo menos quando a gente rodou YouTube Ads, por exemplo, a retenção ela é muito maior do que no Native, é muito maior que no Facebook. Porque no Facebook, às vezes, ele tá ali para ver foto, ou no Instagram, ele tá ali para ver foto, ele não tá para assistir um vídeo longo. Já no YouTube, ele já tá com essa mentalidade de assistir um vídeo longo. Então, a tendência é que a pessoa fique mais tempo ali assistindo esse vídeo longo, que é o seu vídeo de vendas. Então, é você entender isso. Não só numa visão de, o fulano tá faturando X dígitos por dia ou por mês no YouTube, então eu vou rodar o YouTube. Não, para analisar, para pensar. Como que eu consigo extrair, baseado em cada plataforma, a melhor comunicação que eu tenho para poder vender aquele produto no final? Deixando a pessoa instigada, deixando a pessoa querendo ler ou querendo assistir o que você tem de comunicação até o final, para que ela veja que você criou uma baita oferta irresistível para ele resolver aquela dor através daquele mecanismo único, aquela solução. Então, tem todo esse caminho, que o que eu vejo de vacilo, o que eu vejo de erro também das pessoas, e às vezes até de gente grande, etc., e ele tem aquele faturamento top, parabéns, mas com essa visão de estar um pouco fechado a olhar talvez ao que todo mundo está fazendo, mas sem parar direito para analisar mais a fundo, não só aquela fonte de tráfego, mas como definitivamente eu vou conseguir extrair o menor custo de aquisição de cliente daquela fonte de tráfego. E às vezes é você olhar
para países diferentes. Às vezes você está rodando, sei lá, 99% do nosso mercado que vende para fora foca nos Estados Unidos, com bons argumentos. Ah, tem mais gente, o pessoal lá tem mais dinheiro, o aposentado tem mais dinheiro, beleza, top. Só que ao mesmo tempo, será que faz sentido só brigar com as maiores empresas, que está todo mundo lá? Será que faz sentido? Ou se não vale a pena você pegar 20, 30, 40% da sua verba e testar Nova Zelândia, Canadá, Austrália, Reino Unido, Irlanda, aqueles que chamam de Tier 1, né? Aqueles top 1 países que o pessoal tem dinheiro também, mas ao mesmo tempo não tem muita gente rodando. Então você vai ter os custos de tráfego menor, CPM menor, custo de clique menor. E de novo, é aquela visão. Vou jogar mais pessoas na minha comunicação de venda. Meu TSL, meu VSL, advertorial, não importa. Vou jogar aquela quantidade de pessoas. Tá valendo a pena eu botar um? Quanto que tá voltando? Menos que um? Problema. Mais do que um? Top. Vou ver onde eu escalo, onde eu otimizo. Mas para você ter essa clareza de tentar explorar definitivamente coisas que outras pessoas não estão fazendo e que também são lucrativas, entendeu? Acho que tem esse gargalo, tem esse potencial de melhora que as pessoas não estão definitivamente olhando, seja por falta de confiança ou então por aquela falsa sensação de se não tem ninguém fazendo, é melhor não fazer. Só que o problema às vezes é que você está brigando só com os maiores. Às vezes você não está nesse momento de time, de volume, de oferta, de criativos para poder competir com um cara às vezes que bota 200 criativos por dia, entendeu? Pois é. Aí, enquanto o cara, ele tá, sei lá, botando uma oferta ali por mês, uma oferta mês sim, mês não, a gente vê algumas operações hoje, uma oferta por dia e dá-lhe pressão ali na parada e, tipo, beleza, nem todas vão acertar, claro, mas a chance de acertar é muito maior, né, cara? E até entendendo, mano, uma visão do seguinte, e cada vez mais está ciente, eu não sei o nível de network, o nível de conversa de mercado que você tem com as pessoas que você está assistindo de casa, mas cada vez mais a gente tem visto operações, até as maiores, elas mudando o modelo de negócio. Sim. O que o Bife lá trouxe essa visão de, beleza, somos uma empresa que vamos criar coisa aqui para afiliados rodarem. Hoje as maiores mercados estão fazendo isso. Então até tá uma disputa de meio que pegar os melhores afiliados para que essas empresas paguem um CPA mais alto, né, para cada venda que ele faça, para que ao invés de rodar para o fulano, roda para mim. Eu pago um CPA mais alto, eu tenho uma oferta melhor. Muitas das empresas, elas praticamente até deixaram de rodar tráfego interno, rodar com o seu próprio time de venda, com o seu próprio dinheiro, para realmente abrir para afiliados rodarem. Então, aí volta de novo aquela situação. Às vezes você não está só competindo com uma empresa que roda 200 criativos por dia. Você está competindo com vários afiliados, até com um CPA mais alto que ele ganha, o quanto ele ganha por cada venda que ele faz como afiliado. Você está competindo com essa galera, às vezes com um time preparado ali da empresa, que vai colocar novos criativos, que vai botar novas leads, micro leads, para esses afiliados tops rodarem. E às vezes está todo mundo olhando só para uma coisa, para uma fonte de tráfego, para um país. Então, você abrindo essa situação, e de novo, voltando até a questão do orgânico, de você ter isso, para ter esse custo de aquisição de cliente gratuito, faz sentido com que você não só busque uma estabilidade maior, estabilidade constante de renda fixa, tipo salário não existe, mas com essa visão de tenha uma estabilidade que vai te dar a oportunidade de você até testar novas coisas, tentar sair na frente de alguma tendência que vai botar muito mais dinheiro no teu bolso de forma mais estável. Isso é uma situação que, assim, eu vejo dificuldade das pessoas verem e, ao mesmo tempo, eu tô cada vez pensando mais nisso, assim, de buscar cada vez mais essa estabilidade. Não precisa olhar numa visão, às vezes até você de casa, não precisa olhar numa visão de, o fulano, a empresa está faturando 8 dígitos por mês, ou daqui a pouco vão chegar no 8 dígitos dia. Às vezes não se compara, porque você está comparando, você está no momento 3 e o cara está no momento 37, está muito distante, está um degrau muito distante para o que você tem hoje. Às vezes, e até de casa, com todo respeito, às vezes você não ganhou 5 mil por mês na vida inteira. Já está olhando no 100 mil por dia, entendeu? Tipo, tá desconexo. Sim. Foca numa visão de tipo, beleza, o primeiro eu vou ganhar por mês, vou tentar fazer por mês, o que eu nunca fiz na minha vida. Beleza, você está nesse nível constante, 2, 3 meses, beleza. Agora, como que eu consigo dar o próximo passo?
sentando novas mesas, é networking, é testar uma nova fonte de tráfego, é testar um orgânico, é implementar alguma coisa de inteligência artificial, é vender mais para esse mesmo cliente. O que eu consigo fazer para a próxima etapa? E você vai crescendo assim, você vai passando do degrau 5 para o degrau 6, aí tu estica um pouco a perna, vai para o degrau 8, aí 9, aí cai um pouco para o 7, porque deu algum problema, mas beleza, é momentâneo, aí volta para o 8, já vai para o 10 e assim vai até chegar no degrau 30. Mas ao mesmo tempo você vai de pouquinho em pouquinho, não só olhando os outros, mas ao mesmo tempo talvez pensando, implementando o que a gente está trazendo aqui de novidades no mercado, que as pessoas definitivamente não olham, mas que faz muito sentido, não numa visão de nova onda orgânica, não é nova onda, é você realmente implementar e ter esse tráfego gratuito, começar a ter essas vendas constantes, etc., é ter uma recuperação de vendas, ter um back-end, vender mais para esse mesmo cliente, você implementar inteligência artificial para, igual eu falei antes, diminuir tempo, diminuir time e aumentar seu faturamento para que você possa realmente buscar essa estabilidade de ter constantemente o dinheiro entrando, fazendo dinheiro, pagando time, etc., para que definitivamente tenha essa previsibilidade de sobrar dinheiro para o seu bolso. Não só para você tirar, ou gastar como você quiser gastar, mas ao mesmo tempo ter essa previsibilidade, ter caixa da empresa para que você pare para analisar com networking, com a percepção no mercado, indo em eventos, etc., analisar, beleza, aonde que eu vou colocar esforço agora? Não numa visão de depois estar todo mundo botando esforço, você meio que chegou atrasado, mas numa visão de você, numa visão de dono, de CEO, de trazer visões de crescimento para a empresa. Você realmente ver onde você vai colocar esforço na nossa visão. Porque senão você vai ficar remando contra a maré. Não só gastando tempo no lugar errado, gastando dinheiro de time no lugar errado e definitivamente botando muito menos dinheiro no bolso, que às vezes você perdeu o momento. Então, você também trazer essa visão de antecipação ou numa visão de fazer essas coisas diferentes que as pessoas não estão fazendo, definitivamente para médio e longo prazo faz muito sentido, entendeu? Enxergar também o orgânico ali não como a nova onda, mas um braço, né? Você não precisa parar o que você está fazendo, mas você pode colocar esse braço a mais, né? Para realmente ter outras fontes e até baratear o tráfego pago, né? Uma parada que tu falou que eu achei interessante é sobre a pessoa, começou agora e ela quer, de repente, tá no mesmo nível que o cara já tá há mais tempo e tal. Cara, eu acredito que são fases, a pessoa ela precisa primeiro, cara, vou fazer primeiro meus R$ 1.000 de lucro por dia. Beleza, e depois, o que eu preciso para evoluir? Agora eu faço 2. E vai tranquilo, cara, vai levantando um caixa, vai indo de boa, sem se comparar. Eu participei de um evento lá do Ítalo, foi um master dele lá, e lá eu conheci um cara, muito maneiro e tal, a gente trocando ideia, e ele tinha uma agência pra odonto, assim, e tal. Aí ele falou, tô travado aqui nos meus 40 mil, só que, o 40 mil dele de lucro, assim, né, maneiro. E ele tava muito assim, cara, muito preocupado que ele queria muito ir pro tráfego direto. Eu falei, cara, de repente o que você tem que fazer é escalar a tua agência. Pegar o que você tá fazendo e fazer melhor. Você já tá bom nisso, já, entende? Tipo, às vezes a pessoa larga tudo que tá dando certo para ir atrás de uma nova coisa. Às vezes não. De repente é mantendo o que você já tá. Você tem 2 pontos nisso que você tá falando, que se conversam. Número 1, às vezes você querer fazer, igual eu falei um pouco antes, às vezes você deixar de fazer uma parada que você anota 8 para fazer uma situação que você anota 3, nota 4, isso vai ser um problema se você ficar só olhando para os outros. E ao mesmo tempo, você não pode esquecer de botar esforço naquilo que te trouxe até aqui. Tem gente que fala e até certo ponto acha que vale essa frase de tipo, o que te trouxe até aqui não é o que te vai levar, não é o que vai te levar para o próximo nível. Mas numa visão de você entender que você passou um determinado tempo ali. Se você tem resultado, você conseguiu trazer até agora um nível de escala, por exemplo, não importa quanto você esteja fazendo, faturando, porém, sempre você piora antes de começar. Se você vai deixar aquilo que você está fazendo bem, que está tendo faturamento, etc., para começar alguma situação nova, sempre no começo vai ser um problema. E você não vai ter essa previsibilidade se essa nova mudança, que pode ter dado certo para B, para C, que você não sabe o que ele fez, esse A, B e C fez, para poder ter aquele resultado, você só vai ficar olhando a grama do vizinho numa visão de
como eu falei, às vezes você pode ir para um novo campo que você nota 3, nota 4, ou você não vai ter essa previsibilidade que minimamente você tinha nesse modelo, igual você está falando da questão da agência. Pode ser sim que essa pessoa ela vá deixando, vá trazendo outras pessoas para tocar isso, que ao invés dele estar de frente para a agência, ele tem uma pessoa nova que vai estar de frente para a agência, às vezes até fazendo isso melhor do que ele, e ele lida só com essa pessoa, mas deixar isso redondo para, assim, em paralelo e crescendo alguma coisa Sim. que ele vê, ou seja, como tendência, ou que talvez até dê mais tesão para ele continuar e etc., mas talvez seja um pouco burro você dar uma cortada realmente naquilo que está fazendo você ter resultado para poder começar naquela outra situação e você deixar de lado o que trouxe resultado até aqui. Vou trazer um exemplo claro de uma pessoa, não sei se você já assistiu alguma live dele ou não, mas vou dar exemplo do Pedro Sobral. Sei lá, que ele está na live 300, não sei se é 300 ou não. Que eu assistia bem mais, mas parei de assistir completamente. Mas numa visão de, o que o Pedro Sobral fez? Começou a dar lives no YouTube toda terça-feira, 3 horas da tarde, com aquela visão de angariar aquele conhecimento, aquele público, que ele deixava a live 7 dias no ar, depois ele tirava, botava lá dentro da comunidade Sobral de Tráfego. Só que ele foi fazendo isso sempre, a comunidade foi crescendo, foi se espalhando, foi criando aquele conhecimento, ele foi criando coisas a mais, colocando ali dentro, mas numa visão de tipo, ele tá na live 300, eu acho. Vai lá no YouTube e você vai tentar descobrir. Mas com essa visão de, ele não deixou de fazer aquilo que trouxe ele até 40 mil assinantes por ano ou mais, não sei quanto ele tem hoje, mas na época que eu me lembro ele ter 40 mil por ano, faz a conta, ele vendia a 997, faz a conta por ano quanto que ele está tendo de faturamento, mas com essa visão clara de, ele não deixou de fazer aquilo que traz a maior expertise para ele, etc. Ele poderia botar outra pessoa, poderia terceirizar a visão de, vou trazer, até aumentar mesmo a frequência de, todo dia, 3 horas da tarde, vou trazer outros especialistas de tráfego para poder dar aula, mas não. Ele focou naquilo que trouxe mais dinheiro para ele, etc. Então, assim, às vezes você insistir, se está botando dinheiro no teu bolso, está fazendo sentido para você, de esforço, resultado, etc., às vezes sim faz sentido, porque aquilo ali, ele é nota 9 fazendo. Ele é muito bom dando aula, falando, engajando, rindo, etc., aquela risada dele, mas com essa visão de retém aquele público, mesmo quem nunca comprou nada, às vezes quem comprou a comunidade Sobral de Tráfego, às vezes ele tá ali para assistir ao vivo, para trocar ideia, para fazer pergunta na hora, na live, etc. Mas o principal ele não deixou de fazer aquilo que era a expertise dele, que levou ele até aquele ponto para poder começar uma parada do zero. Ele tem outras situações, tem o Mastermind lá com a Priscila, ele tem algumas outras situações, consultoria, etc. que ele faz, mas com aquela visão de o principal dele ainda é atrair cliente para a comunidade Sobral de Tráfego e continuar nas lives, etc. Então, definitivamente, faz muito sentido você não apagar aquilo que você já fez, está tendo resultado, etc. Mas aí você faz aquela visão, tipo, qual o nível de esforço que eu estou colocando aqui para aquele resultado que eu estou tendo e ao mesmo tempo, tipo, beleza, eu estou querendo olhar para outra coisa. Faz sentido eu começar a preparar uma pessoa, talvez até para fazer aquilo melhor do que eu, relacionado a gerenciar isso tudo para que eu possa ter dinheiro, lucratividade, dinheiro no bolso para pagar a conta e ao mesmo tempo eu consiga ir para essa nova visão, essa nova tendência, para onde eu estou querendo crescer aquilo que eu estou fazendo. Mas, de novo, perceba, você precisa entender que aquilo que você está vendo, talvez, dos outros, para você fazer, aquilo ali que você antes fazia era nota 7, nota 8. Tu vai voltar para uma nota muito baixa? Ou tu vai ficar uma nota baixa, você nota 3, nota 4 disso por um período de tempo, mas depois eu vou melhorar, vou passar a ser um nota 8, nota 9, ou se realmente é uma situação que, cara, aquilo ali é foda pra mim, eu não vou fazer isso bem de jeito nenhum. Tem coisa que é a vida, normal, você não consegue ser bom em tudo. Tem coisa que você vai ser um nota 3 e em muita coisa você vai ser um nota 3 e ponto. Só não faz muito sentido, na minha percepção, você ficar botando muito esforço e energia naquilo que você é nota 3, nota 4. Vai fazer um puta de um esforço, falta de disposição, falta de vontade de fazer aquilo, enquanto alguém que é nota 8, nota 9, naquela mesma situação, vai te engolir, seja de faturamento, seja de leilão, seja de qualquer coisa que seja. Então, assim, vale a pena você prestar atenção, realmente, não ignorar aquilo que te trouxe até aqui, mas ao mesmo tempo você não só ficando olhando a grama do vizinho para entender se realmente, com as minhas habilidades, com as minhas competências, ou com o que eu vou aprender,
Faz sentido eu focar naquela nova situação ou não? Ou volta naquela visão de combinação na cabeça. O que eu já trouxe até aqui, aquela situação nova, eu vou conseguir combinar na minha cabeça para que, com a minha experiência, eu até acelere isso que está vindo? São todas situações que você precisa considerar. Acho que não tem uma resposta simples, uma resposta clara para essas determinadas situações. São várias possibilidades, né? E cabe o cara parar e pensar e ver se vale a pena investir ou não, né? Total. Cara, tu falou que tu ficou como produtor e trouxe afiliados, e hoje eu acredito muito, cara, que para a maioria das pessoas não compensa ser produtor, né? Queria trocar uma ideia aí sobre as dificuldades que você teve, assim, como produtor e tal. Porque hoje, por exemplo, quando você vai lançar um produto, né? E você é o dono do produto, você realmente leva muito mais tempo do que um afiliado que já pega uma parada pronta, pluga numa oferta e já começa a rodar e tal. Então, eu queria trocar uma ideia sobre essa parte, assim. Eu definitivamente acredito que vamos falar de encapsular, tá? Uhum. Você ser afiliado e ter relacionamento, ter alguns resultados para você provar, buscar um CPA mais alto de quanto você ganha por venda daquele produto que você faz, ainda mais se você está enxuto, muito sem time, ainda não tem tantas habilidades ou grana para poder contratar. Eu acredito muito que ser afiliado é a melhor opção, porque para você ser produtor e você ficar com aquela falsa ilusão de, como afiliado eu estou ganhando só, sei lá, como se fosse o equivalente a uns 60%, 70% do quanto o produtor está faturando naquela venda. Ou então, como produtor eu posso botar um monte de afiliado para rodar para mim, etc. Beleza, essa informação até certo ponto ela é válida. Porém, para você estruturar realmente uma empresa de você ser produtor, são dois business diferentes. Você ser afiliado e você ser produtor, não é só criar um produto, vou vender da mesma forma, vou botar afiliado para rodar. É uma visão de você definitivamente, aí volta naquele segundo ponto que eu falei, trabalhar a outras vendas daquele mesmo cliente. Você precisa ter isso muito bem estruturado para que aquele cliente, seja você atraiu como produtor, ou seja o afiliado atraiu, você consiga extrair o máximo, o mais rápido possível daquele cliente para que ele possa, no LTV, botar muito mais, no Lifetime Value, o quanto ele vai botar dinheiro no teu bolso naquele período de tempo, ou para sempre, vamos dizer assim, o quanto que você consegue aumentar de quanto ele deixa no teu bolso no dia zero, que ele assiste ali o anúncio, o VSL, o TSL e compra no final, quanto ele deixa dinheiro no teu bolso, que aquilo ali é o ticket médio, e você aumentar isso relacionado à LTV. Se você não trabalha LTV, se você não trabalha essa venda de novo para esse mesmo cliente, talvez como afiliado, como produtor, outros produtos, consultoria, infoproduto, não importa. Se você não tem muita coisa, time de recuperação de vendas, telefonema e SMS, não importa, e-mail, se você não tem isso bem estruturado para que hoje, na média, o cliente botou uma faixa de $270 lá, que para quem está fazendo o básico ali, é o que você consegue ali iniciar como produtor de Nutra, Estados Unidos, etc. Essa faixa de $270 de ticket médio. Se você não consegue, você não tem mecanismos para isso crescer para 300, 350 ou até mais dólares por cada cliente que você tem, definitivamente é um certo problema você ser produtor. Por quê? Como produtor, você vai ter que lidar com fábrica, lidar com logística, lidar com suporte ao cliente, você tem que entender a visão de, o cliente fica mandando suporte que não chegou o produto lá no país dele, etc. Você vai ter esses estresses, você vai ter essa dor de cabeça mais. E, de novo, é aquela visão que eu falei antes. Você é nota 8 e nota 3. Eu sou nota 8 como copy. Nota 6 como tráfego, mas com suporte ao cliente sou nota 2. Então, assim, faz sentido eu colocar esforço? É aquela visão, de novo, de time. Talvez faz sentido para você gastar dinheiro com 3, 4, 5 mil reais em alguém de suporte que vai falar inglês, que vai resolver isso mais fácil para que você consiga ter essa dor de cabeça a mais, de cliente reclamando, de lidar com a logística, lidar com a fábrica, lidar com tudo, produção de novo produto, esperar mais um mês e pouco para o produto estar pronto para você poder rodar. Ou faz sentido você já montar a tua estrutura,
para no dia seguinte você já testar naquela nova fonte de tráfego, naquele novo nicho, rodar um produto novo como afiliado. Na minha percepção, numa visão mais enxuta, eu vejo muitos produtores deixando de ser produtor para voltar a ser afiliado. E isso não é nenhum demérito, isso é nenhum problema, tá tudo bem, entendeu? São modelos de negócio São modelos diferentes. de negócio diferentes. Às vezes você tem que interpretar o que faz sentido, o que eu estou fazendo. Se você só está preocupado com marketing e vendas ali no dia zero, se você só quer se preocupar com isso, você não tem nenhuma estratégia, não quer implementar nenhuma estratégia de back-end, não quer definitivamente ou não está vendo o resultado, mesmo que você tenha virado produtor com 1, 2 produtos, não está vendo o teu ticket médio de $270 passar para 320 ou 350, talvez ser produtor não é para você. E está tudo bem. Não é para todo mundo. Nem ser médico não é para todo mundo, ser advogado não é para todo mundo, ser engenheiro não é para todo mundo, ser produtor também não é para todo mundo. E está tudo bem. Então, nessa percepção, nessa visão de extrair mais desse mesmo cliente, como eu falei lá no Pilar 2, de tendências para o futuro, não como nova onda, mas como tendência de precisar implementar, se você não está preocupado com isso, definitivamente ser produtor não é para você. De novo, tá tudo bem. Tem horas que, para testar uma fonte de tráfego nova, para testar um nicho novo, faz muito mais sentido você pegar um produto de afiliado, já está rodando, já está na VSL, etc., para tu rodar e pronto. É isso. Uhum. Do que esperar criar um novo produto que você trocou ideia com alguém, que o fulano está vendendo, você não sabe, você não tem ainda expertise naquele nicho, aí entra em contato com a fábrica, vai fazer o produto, vai fazer rótulo, que ele vai e vende informação, e atrasa, e etc. O produto está pronto em um mês para você começar a vender, aí você tem que criar uma VSL, vamos dizer que você não vai clonar ninguém, você vai criar uma VSL, vai passar para o teu editor, é uma burocracia do cacete, para você chegar no final e às vezes ver que, pô, não vendeu bem, ou não valeu a pena todo o esforço, todo desprendimento de time que eu tive e recurso financeiro para poder botar aquela oferta para rodar. Então, assim, definitivamente, ser produtor de encapsulado não é para todo mundo e numa visão de ser afiliado, ter bons relacionamentos, trazer certo resultado para os produtores que querem pagar mais para atrair esse cliente e pagar um CPA maior, eu acredito que faz muito sentido você ser, a nível de encapsulado, você ser afiliado. Já a nível de infoproduto, aí eu acho o contrário. Acredito que faz muito mais sentido você ter esse cliente pagando mais barato, por mais que seu produto seja mais barato, faz muito mais sentido para mim você ser produtor, até principalmente para que você, num jogo mais baixo, mais barato, você tenha mais clientes, para aí sim, volta aquela visão de vender mais para o mesmo cliente que eu falei antes, mas com essa percepção de você até entender e melhorar esse business para que você também possa vender encapsulado como afiliado ali no back-end, ou vender mais para esse mesmo cliente. Então, na minha visão, se você está falando de infoproduto, eu acredito que vale bem a pena ele ser um produtor. Se você está falando a nível de encapsulado, eu acredito que vale mais a pena ele ser afiliado. E ele, de novo, ele pode ser produtor de info e criar essa consciência para o cara. Tu entregou um negócio top para ele está feliz com a tua compra, ficou satisfeito de comprar a tua empresa e fatalmente depois ele vai ficar muito mais predisposto a comprar um encapsulado ou então assistir a tua VSL até o final, que no final você vai vender encapsulado como afiliado. Ele vai ter ele vai baixar o nível de ceticismo dele e vai ter realmente muito mais visão e acreditar muito mais naquilo que você está falando na tua comunicação de venda do encapsulado como afiliado depois do que se você tivesse entregue um produto bosta para ele na entrada ali no front-end. Então, eu acredito muito nessa visão de realmente produtor de encapsulado, de infoproduto, para que você consiga trabalhar e vender mais para esse mesmo cliente, e para encapsulado, que é um jogo mais caro, um jogo que você precisa fazer mais testes, você trabalhar como afiliado. Hoje eu visualizo assim que faz mais sentido você trabalhar como produtor quando realmente você já tem uma equipe. E, por exemplo, dentro da tua equipe você tem um setor especialista e focado no back-end para trazer novos testes, novas coisas ali. E quando você também tem uma audiência e você consegue entregar boas ofertas para aquela galera rodar, né? Porque, no geral, assim, a maioria da galera que eu vejo, entrei como produtor e tal, ganha menos do que um afiliado. E quando eu comecei a escutar sobre isso, sobre esse tipo de coisa, eu desconfiei, né? Eu falei, pô, não é possível. O pessoal tá falando isso daí pra realmente poder vender
essa ideia que, não, ser afiliado tipo assim, depois que você bota a mão na massa e vai fazer a parada, tu vê que é real, né? De novo, são business diferentes. Às vezes você, cara, eu sou bom de copy, eu vou juntar com um camarada que é bom de tráfego e a gente vai crescer uma operação de afiliados. E está tudo bem, não tem demérito, são modelos de negócio diferentes. Como é você como pessoa? Qual a tua habilidade que te trouxe até aqui? É numa visão de, porra, pensar no longo prazo, pensar em toda essa visão de vender mais para o mesmo cliente. Não só pensar, mas executar e ter o resultado de sair de um ticket médio lá de 270 para 320, 350. Se isso é você, beleza, pode ser seu jogo ser produtor e tudo bem, pode ser que demore um pouco, pode ser que demore um pouco para botar a oferta no ar e etc. Faz parte do teu processo, porque teoricamente você vai fazer isso bem. Mas, de novo, não pode esquecer que são formas de operar diferentes. Não só uma questão de, eu tenho um produto ou eu pego o produto dos outros. Só questão de velocidade, igual eu comentei, de velocidade de teste, de fonte de tráfego e etc. Por exemplo, você pode ter produto de sexualidade que, cara, não vai rodar e tá fonte de tráfego. Não adianta. Você queira. Ou você vai ficar de jeitinho tentando rodar, etc. Sem saber claramente se vai ter resultado. É uma puta dor de cabeça, contingência, estresse, etc. Ou você vai conseguir rodar rápido uma oferta de alguém como afiliado e você vai fazer esse teste. Faz sentido ou não? E até numa visão, por exemplo, de... Pô, eu tô ganhando 170 de CPA, mas eu tô vendo aqui que você consegue ver isso, pelo menos na Cartpanda você vê. Você consegue ver, pô, eu tô vendendo muito mais 6 potes, eu tô vendo lá pela Cartpanda aqui o ticket médio do produtor tal pra cacete, baseado nas vendas que eu tô fazendo. Aí talvez você possa considerar, estou estruturando aqui para eu ter um braço de produtor, etc. Faz sentido você pensar você interpretou, analisou aquela VSL que você está rodando como afiliado. Você viu algumas lacunas, talvez você melhorar determinadas coisas, pode trazer o melhor resultado de manter essa pessoa até o final engajada para poder comprar, etc. Aí sim, talvez você como afiliado está performando legal, faturando bem aquele produto, etc. Aí talvez um teste faça sentido, se você pensa continuar rodando aquele nicho por vários e vários meses, aí talvez sim faça um sentido de, beleza, talvez se eu montar esse produto aqui nesse nicho, como que será que vai ser o meu dinheiro no bolso no final? Quanto que eu tô de cuja aquisição de cliente, com a minha VSL 9, etc, e quanto que eu tenho de receita. Talvez nesse caso, numa visão de, como afiliado, eu tô num teto, ou eu, estou no nível nota 6 aqui, mas eu sou um cara que, acho que de gerenciar time, realmente de, pensar no longo prazo, eu sou bom, eu olho para trás na minha vida, sempre foi assim, mas numa visão talvez faz sentido ele virar produtor. Então eu penso um pouco nessa linha. Eu acho que eu não tinha comentado antes, mas realmente para um afiliado que está tendo um bom resultado naquele nicho específico, testando bastante coisa, ele gosta de rodar aquele nicho, faz sentido para ele, talvez em algum momento olhar, tipo, será que vale a pena eu ser produtor nesse nicho aqui? Para ter esse cliente, ter os dados desse cliente e trabalhar o LTV, trabalhar ali o longo prazo para ele continuar ofertando isso por várias fontes diferentes, SMS, remarketing, e-mail, grupo no Telegram, não importa. Várias formas, orgânico, trabalhar essa visão de vender para ele não só mais potes, mais frascos, o meu produto, mas ao mesmo tempo vender, como eu falei antes, o John lá, de 63 anos, do interior do Tennessee, se ele entrou na tua VSL, se ele viu o teu anúncio relacionado à disfunção erétil, não é o único problema que ele tem. Pode ter certeza. Não é a única dor que ele tem relacionada à saúde dele, entendeu? Cara, show de bola. Ontem, quando eu cheguei em casa, assim, eu postei no Instagram uma observação, assim, que depois do evento eu dei uma passada no shopping, comprar um sorvetinho, aí senti o shopping muito vazio, né? Aí eu fiquei pensando assim, caramba, não tem ninguém no shopping hoje. Aí depois de um bom tempo assim, eu fui e me liguei, eu falei, caramba, hoje é terça-feira, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso e sobre essa liberdade que a gente consegue ter aqui no digital, né? No outro dia, era segunda-feira, eu tava na praia passeando e o pessoal, caramba. Só que, tipo, realmente pra gente não faz diferença o horário, o dia ou o país. Cara, eu queria conversar, eu tô recebendo bastante mensagem aqui agora, do pessoal, me identifiquei e tal. E eu queria conversar um pouco, cara, como que a gente consegue resgatar aquele cara que de repente, sei lá, tá assistindo dentro do Uber, indo pro trabalho, ou então o cara é o próprio Uber e ele, se interessou pelo que a gente tá falando aqui, de repente não entendeu muito algumas nomenclaturas, tipo CPA, REV e tal,
mas ele quer iniciar nesse mercado, ele quer viver essa vida. O que você poderia indicar, assim, num primeiro momento, assim, qual o primeiro passo para esse cara? Eu acredito que aí volta aquela visão do tráfego e da copy, né? Eu acredito muito que ele precisa ir melhorando cada vez mais em um desses dois pilares, tá? E eu fui para o lado da copy, tá? E para ser bem sincero, hoje eu tenho dúvidas se o jogo ele tá mais para tráfego ou mais para copy. Eu acredito que com copy, com melhoria de copy, ele consegue realmente aumentar a taxa de conversão, aquela quantidade de quantas pessoas chegam, de 100 pessoas chegam na sua comunicação de venda, quantas compram, aí vira essa porcentagem. Ele consegue melhorar isso, mas ao mesmo tempo você não pode ignorar, e volta todo aquele papo de tráfego pago, do orgânico, etc. Você não pode ignorar esse ato de trazer mais pessoas quentes e interessadas para aquilo, para a tua zona de conversão, para aquilo que você vai oferecer e etc. Então, assim, eu acredito muito que ele possa cair e dominar um desses novos lados, mas para ser mais sincero, se você quer comunicar com um cara que quer sair da CLT, se o cara é o Uber que ele está querendo, se interessa para o nosso mercado, etc. Eu acredito que de uma forma mais simples ou que já tem mais material de cursos, de direcionamento falando sobre isso, eu acredito muito nessa visão do tráfego. Nessa visão ou do canal Dark, ou de Instagram Dark, ou de YouTube Dark, Instagram Dark, TikTok, etc. Pegar corte podcast, jogar lá, etc. Não seja para monetizar, não sei, às vezes tem plataforma que tá monetizando corte, tem plataforma que não tá... Não necessariamente só olhando para essa visão de monetizar por 1000 visualizações, mas numa visão de você criar ou instigar ou criar essa audiência para que você possa separar essa audiência e possa vender para ela. Aí entra nessa visão de, o cara de casa, ele, não quer gastar muito dinheiro. Beleza, mais um ponto para o tráfego orgânico ali. De novo, como eu falei, tráfego orgânico não é aquele tráfego que vai, não é aquela pessoa que vai, ou não aquele modelo de negócio que vai te dar o dinheiro amanhã. Mas ao mesmo tempo você vai estar construindo ali, tendo visualizações, entendendo o que está funcionando, entendendo o que não está funcionando para não fazer mais, entender o que está funcionando para poder repetir, com essa visão clara de você gerar bastante tráfego e você levar como afiliado ou como produtor para uma zona de conversão, para uma comunicação, para um anúncio, para uma VSL, uma TSL, um vídeo de vendas que já tem um nível de conversão que você sabe. Então, por exemplo, às vezes até começar como afiliado, por mais que eu tenha defendido a visão de, para infoprodutor faz sentido você ser produtor, mas às vezes você está no começo, não sabe como monta o produto, não sabe o que é uma copy, não sabe criar toda aquela parafernália para poder vender. Pega um produto como afiliado, que você sabe que vende, que tem outros afiliados vendendo, e você tenta ganhar no tráfego, tenta ganhar no volume, igual você falou um pouco antes de volume relacionado ao tráfego, mas com essa visão de não precisa ser perfeito, mas você precisa reunir aquela galera, aquele público que tem aquela dor, que você vai trazer o corte podcast, ou não importa qual conteúdo orgânico, por exemplo, que você gere, mas que ao final você possa entender talvez já começar um pouco a linha de copy de anúncio, por exemplo, para que você instigue essa pessoa, por mais que você não vai fazer anúncio, mas que você instigue essa pessoa a levar ela para a sua zona de conversão, por exemplo, uma VSL. Então, ao final do orgânico ali, você consegue sim, coloca no final e se você quiser saber mais como performar melhor na cama, eu deixei um passo a passo para você ter acesso, só apertar no botão abaixo, etc. Ele vai, clica ali, ele vai para uma página de vendas para vender o 100 receitas lá para ele performar melhor na cama. Então você trouxe ele, pegou lá um corte do Pagodecast lá, de fala de sexualidade, alguma coisa nesse sentido. Faz o corte lá e você, no final, para aquele cara lá, ele ou é o tarado, ou é a pessoa que tem interesse naquele assunto, mas no final você fez um gancho, você preparou ele para levar ele para a próxima etapa. Então você fazer essa casadinha entre orgânico com volume, e você trazendo essa pessoa, fazendo a plataforma entender qual é a tua comunicação, para quem ele tem que divulgar. E ao final, você colocar essa copy de anúncio, de instigando ele para sair desse ponto, assistir esse vídeo orgânico, no final joga ele, faz essa chamada para ação, para levar ele para a sua comunicação de venda, sem falar que é uma venda, mas no sentido de uma nova oportunidade para ele resolver aquela dor que ele tenha, definitivamente, para a pessoa sair do CLT, para ela sair do Uber,
eu acredito que é a melhor forma que você consegue fazer. Você trouxe essa visão da sua mentoria relacionada ao Canal Dark para o YouTube, é uma ótima forma, e ao mesmo tempo eu acredito muito nessa visão de, por exemplo, você quer vender encapsulado, etc., você explorar essa visão do Canal Dark a nível de saúde para que você não só ganhe no AdSense, mas você também ganhe relacionado à venda do encapsulado. Mas não precisa fechar YouTube, pode ser Instagram, pode ser TikTok, e não importa, às vezes não é só um infoproduto que você vai vender, às vezes, igual você falou da Upsell, você em alguns minutos, mais horas, alguns dias, você consegue criar um aplicativo baseado em e-book, em curso, etc. Você falou que colocou vídeo lá dentro da Upsell, mas com essa visão de aí você tem um produto, você vai entendendo, modelando ali a estrutura passo a passo de algumas outras vídeo venda, VSL, que já estão vendendo para que você possa minimamente passar a mesma comunicação ali, parágrafo por parágrafo, de o que algo que está vendendo está funcionando e você vai criar para o seu, na visão de você ser produtor, mas que você tenha realmente esse bom produto para vender e ao mesmo tempo tenha essa geração de tráfego, essa geração de pessoas, geração de público, audiência, chegando na sua zona de ou clicar no link da bio, ou comentar sim aqui abaixo para que você possa mandar o link lá para a pessoa saber essa nova solução que no fundo está travestido de vídeo de vendas. Então seja colocando um ManyChat lá, que é algo automático, que a pessoa comentou, já manda direto naquele momento automaticamente uma mensagem para ele, naquela mensagem vai ter o link lá, levando a pessoa para a página de vendas, sem ela saber que tem vendas, mas com essa visão clara de você tem essa visão orgânica que eu falei, primeiro pilar que eu digo, que tendência para o ano que vem, definitivamente você ter esse olho claro. Se você não tem a capacidade ainda de gerar muita coisa, ou você vai usar o ChatGPT para criar conteúdo e alguma ferramenta de edição de vídeo ou de inteligência artificial para gerar esse vídeo para você, ou você vai fazer clipagem, você vai pegar alguma coisa maior, vai fazer clipe, corte, etc. A gente falou antes da ferramenta do Opus Clip lá, que corta e coloca a legenda, numa visão de você vai pegar alguma coisa dos outros da internet, que está em domínio público, para você poder fazer ou que eles permitem fazer esses cortes, para que no final você encaixe essa mensagem, e na minha percepção como copy agora, faz total sentido e é necessário que você tenha essa comunicação no final que trouxe a pessoa até aqui, tipo, não acaba o vídeo do nada, leva ela essa comunicação, tipo, beleza, você gostou desse conteúdo, se você quiser saber mais como reduzir esse problema, tal, pô, clica no link abaixo, ou então comenta assim, que eu vou te mandar o link para descobrir essa nova solução. Você ter essa chamada para ação, esse gancho, que leva ela para sua zona de conversão depois. Uma VSL, uma página de venda, não importa, no começo pode ser como afiliado, e está tudo bem. Você está nesse momento de começar com o seu primeiro momento, de novo, aquela visão que eu falei antes. Às vezes você não ganhou 5 mil por mês, na sua vida inteira. Faz sentido você só ficar olhando o fulano que está faturando 7 milhões por mês? Então não faz sentido nenhum. Faz sentido você ir de pouquinho em pouquinho, para você sair do zero, para viver do digital, ver como um nômade. Levar a tua namorada, família, esposa, para sair, comprar alguma coisa no restaurante sem precisar olhar o preço. Você fica olhando a coluna da direita. Ou levar, comprar um presente novo para sua família, ajudar sua mãe, seu pai, não importa. Para você sair do estágio que você está hoje, para que você possa estar 5 mil, 10 mil, 20 mil reais no bolso de dinheiro todo mês, Paulo, eu acredito que a melhor forma é você realmente explorar esse orgânico de alguma forma, como eu citei aqui, seja com clipagem, seja com um canal Dark, seja com alguma outra forma, você cria essa audiência e através de reunir essa audiência eu vou conseguir vender para ela no começo, seja aplicativo ou infoproduto. Então, se não tem a habilidade de fazer isso rápido, que seja como afiliado, mas faça, porque na minha percepção esse é o caminho mais fácil, para tirar esse cara de casa, esse cara que está querendo entrar no mercado, para que ele consiga dar aquele primeiro respiro, beleza. Agora eu vou olhar uma outra coisa. Mas, de novo, às vezes você é nota 7, nota 8 nisso, e tá tudo bem, cria volume, cria processos, traz gente também nota 6, nota 7, nota 8 para isso, paga, ou dá porcentagem, dá comissão, não importa, tipo, se for tua habilidade real, tipo, explora isso muito melhor. Se for uma visão de, foi só para eu sair para dar um suspiro na minha vida, beleza, agora eu vou focar em outras partes que faz sentido no mercado, seja de tráfego, seja de copy, seja de estruturação de time, para que vai me levar para o próximo nível. Aí é aquela visão do que a gente trouxe antes, entendeu? Só cuidado para realmente não, vou largar isso aqui, que me trouxe até aqui, e, vou por uma área totalmente diferente que você nota 1, nota 2, senão, você tá mal nessa área, as contas estão chegando, você subiu o teu padrão de vida, saiu da CLT, tá gastando mais, tá querendo viver a vida de bacana, só que você foi para um caminho que te levou para baixo. Então, o seu faturamento, aqui não é constância, mano, é salário, CDB, renda fixa, entendeu? É você claramente ter uma noção que
ser empreendedor, tá vivendo a vida que a gente vive, é ter a consciência da inconstância do resultado e estar tudo ok com isso. E ao mesmo tempo também ter uma reserva, ter uma receita, não vai torrar tudo, mas com essa percepção clara de se o que me trouxe até aqui eu devo continuar porque eu sou bom fazendo isso, ou se é uma situação de, pô, isso aqui foi só um suspiro, só um respiro, para que eu possa dar o próximo passo e buscar um novo nível de faturamento, entendeu? Essa questão que tu falou ali de ter uma reserva e tal é bem importante porque, cara, assim que eu comecei a fazer meu primeiro dinheirinho assim com digital, cara, deixei lá no banco paradinho, tranquilinho. Enquanto alguns colegas, cara, gastando adoidado e tal. Só que o momento ruim veio, né? Então, no momento ruim eu tava tranquilo, assim, porque realmente não fazia sentido eu desfrutar daquilo naquele momento, né? Então, cara, consegui me manter e beleza, dei a volta por cima. Só que, pô, muita gente saiu do mercado porque foi viver uma vida que ainda não era a hora, né? E vale a pena até a gente puxar esse assunto, né? Até numa visão mais de bate-papo do que eu talvez falar por muito mais tempo, essa visão de, às vezes você tá em casa, tá sabendo de uma pessoa que teve um faturamento alto, tá vendo fulano, vai apostando no carrão e etc e tudo mais, o nosso mercado, ele não é linha reta, assim, ó, eu tenho esse faturamento e vou ter esse faturamento, passou meses, etc e tudo mais. Às vezes o cara que você soube que teve um puta do faturamento num mês, às vezes no mês seguinte ele não está conseguindo vender. Bloqueou as contas de anúncio, aquela fonte de tráfego, o produto que ele rodava não está dando mais certo. O nosso mercado é inconstante. Então, assim, número 1, não fique gabando os outros relacionados ao faturamento que ele teve, no quesito de achar que ele está tendo aquele faturamento todo mês, porque isso é mentira, tá? E número 2, entender que pode ser que você passe por um momento de você acertou um mês, botou dinheiro no bolso, e de novo volta aquela visão que a gente está conversando aqui relacionada à reserva, tá? Porque pode ser que teus próximos 3, 4, 5, 6 meses, um ano, pode ser de trevas. E você precisa entender, se manter no jogo, manter aprendendo, estar com o psicológico ajustado. Não vou falar que perfeito, porque nosso mercado você não tem como estar com o psicológico 100% bem, 100% do tempo, mas com essa visão de entender que não é todo mês de lucro absurdo. Você pode ter, de novo, um mês top, estourou, acertou o anúncio, etc. Mas pode ser que alguém chegou, te copiou, etc. Você vai perder faturamento, mas entender que, e até, de novo, a visão da reserva de dinheiro é importante, para você ter essa reserva entendendo que pode ser que essa fonte seque. E você não tem a noção, você não tem a previsibilidade de entender quando eu vou acertar de novo. Sim. Ou aquela visão clara de, porra, será que o que eu estou fazendo faz sentido eu continuar fazendo, no sentido de, é para isso que, número 1, o mercado está andando, ou os clientes estão comprando, ou se não faz sentido eu, entender que fonte de tráfego está mais caro, o tráfego que eu estou rodando, a fonte de tráfego não está mais valendo a pena, etc. Se não faz sentido eu dar uma pivotada, eu mudar um pouco o ângulo do que eu estou fazendo para uma situação diferente, para que definitivamente eu possa ter um resultado melhor e possa talvez sair do 1, 2, 3 meses de trevas para que eu volte a respirar e psicologicamente eu estar bem para continuar rodando, tendo resultado e etc. Porque às vezes é difícil, mano. Eu também passei por situações assim, de tipo, passa 3 meses, mano, cara, tá difícil de acertar. E às vezes você começa a se duvidar relacionado ao teu potencial. Se o que você é nota 8, começa a se considerar nota 5, nota 4, porque você aí vem não tá aqueles conseguindo... pensamentos, será que eu sou uma fraude? Exato, e você não... E pela falta de previsibilidade do mercado e entender essa visão de novo. A gente falou, não, os faturamentos eles não são constantes igual no salário da CLT. Tem essas variações, mas a visão é o que eu consigo fazer e como eu consigo me planejar para que eu passe ok por essas flutuações e essas variações. Mas, de novo, é aquela visão de buscar a estabilidade. Talvez daquelas visões de tendências que eu trouxe relacionado a vender mais para o mesmo cliente, do orgânico, de inteligência artificial, o que eu consigo trazer para que eu possa buscar mais estabilidade? E, de novo, estabilidade 100% não existe, mas que eu possa trazer mais estabilidade para aquilo que eu estou vendendo, para que o dinheiro que entra no meu bolso todo mês, o lucro lá, o final, ele seja o mais perto de uma constante estabilidade possível. E, de novo,
Não fique olhando aquele cara que está faturando 7 milhões por mês e achar que você tem que botar 7 milhões no bolso, porque não vai dar, mano. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. E de novo, pela terceira vez, pode ser que você não tenha faturado 5 mil ou 10 mil ou 20 mil reais por mês de salário, que ainda tem que pagar imposto, etc. Tudo maior, porque também tem que pagar imposto. A gente está conversando de dinheiro no bolso. E salário de CLT não é dinheiro no bolso que tem que pagar imposto. Mas essa visão de... Pode ser que depois que o empreendedor pagou imposto, pagou o time, etc., depois de sobrar aquele dinheiro no bolso, pode ser que você não tenha conseguido botar ainda 20 mil reais no bolso, no lucro, no que sobrou tirando imposto da CLT por mês. Então faz sentido de você, às vezes, não ficar só olhando para a grama do vizinho, mas claramente prestar atenção em como você pode buscar o máximo dessa estabilidade possível ao longo desses meses que vão existir essas flutuações para que você tenha esse resultado, entendeu? Cara, e também tem a questão do nível de comparação e tal. E também penso, cara, sobre a parte de networking. Porque às vezes o cara, ele ainda não fez um nível X de faturamento e ele quer se relacionar com um cara que já fez, já tá no nível de fazer 7 dígitos por mês. É bem complicado isso, porque de repente o cara que está mais próximo dele a nível de faturamento ou de conhecimento vai conseguir ajudar muito mais ele do que um cara que está lá em cima, sabe? Então hoje eu vejo a galera, às vezes até no Instagram, assim, tentando se conectar com algumas pessoas e cara, da mesma forma que você se comparar com um cara que está muito distante é complicado, essa parte do networking, você também tem uma escadinha, né? Tem uma escadinha ali. E sobre essa questão ali do iniciante, eu vejo que essa parte do orgânico ela é muito interessante também. Porém, quando a gente pega hoje, tem bastante treinamento, bastante mentoria relacionado à prestação de serviço, né? Então, o cara que está iniciando, de repente ele entrar numa mentoria para edição de vídeo e ele vai ter lá a galera mais ou menos no mesmo nível que ele, aí ele entra numa operação, começa a prestar serviço e começa a ganhar conhecimento. Aí tem duas estratégias, né? O cara, ele pode levantar um caixa e ir para o sonho dele, montar a empresa dele, funciona super bem. Ou o que eu acho que é mais inteligente, do cara realmente tentar crescer dentro da operação, né, cara? Eu acredito nisso, não só a nível de network, mas a nível de conhecimento. Eu vou falar dessa visão de networking e conhecimento misturado, por exemplo. Aí ao longo desse caminho, eu contei um pouco da minha história, beleza? Só que ao mesmo tempo eu fui fazendo alguns cursos, saí algumas coisas novas, eu fui investindo não só de conhecimento, mas também para poder criar essa visão de network quando esses cursos, mentorias, disponibilizavam esses grupos, mas às vezes com a visão de tipo, às vezes eu vou prestar um serviço ali dentro, ou às vezes eu vou fazer uma parceria para a gente crescer alguma coisa, tal que, cara, sempre quando eu coloquei esforço de ter entrado numa mentoria que eu paguei, às vezes, R$ 997, R$ 1.997, R$ 5.000, quando eu coloquei esforço para prestar serviço, para criar parceria, o dinheiro ele sempre voltou. Ele sempre extraí daquele grupo, daquela galera, numa visão, primeiro, de geração de conteúdo, o pessoal entender que eu tenho aquele conhecimento, etc., para poder ajudar ela, para poder escrever uma copy para ela, uma página de vendas, algo nesse sentido. Sempre deu ROI. Sempre, se eu investir 5, sempre voltou muito mais que 5. Se eu investir em 997 para participar daquela galera, aquele grupo, etc., sempre voltou mais. Então, ter essa visão do networking de não só de extrair dinheiro dali, mas trazer o conhecimento que você, do degrau que você está hoje, às vezes não é mais o 0, né? 1, vai ver o degrau 7, mas com essa visão de trazer o conhecimento do degrau 7 para ajudar o ecossistema, ajudar a galera, criar essas habilidades, igual eu fui reconhecido no mercado como um cara que analisa VSL, analisa copy. Muita gente aprendeu copy, muita gente aprendeu a visão de estrutura invisível com as análises que eu fazia de copy, mas com essa percepção de cria este conhecimento, não só para você entrar numa operação, a pessoa vê que, pô, esse fulano ele agrega, faz sentido eu testar ele aqui no meu time, mas na visão de você entrar numa operação, ou você prestar serviço, ou você definitivamente aprofundar o conhecimento de ter entrado naquele network, naquela mentoria, etc. Então, você tem essas vertentes, no qual você trouxe essa visão de, pô, entrar numa operação e se manter na operação, mas com essa visão de também criar o conhecimento específico, não só dentro daquela operação, mas ganhar o teu dinheiro, quando
você está sendo pago por mês, ou de fixo, ou de porcentagem, não importa, mas com essa visão de estar dentro do campo de batalha, que é extremamente importante, e volta naquela visão que eu falei de não existe constância, você às vezes vai dar um pico, e você vai passar alguns meses de trevas, mas às vezes a treva é importante no sentido de você se manter no jogo, Sim. entender o que está acontecendo. Por mais que às vezes você vai passar dias, às vezes semanas, tendo um certo prejuízo, e você precisa ter caixa, e você precisa ter mentalidade boa para entender e suportar esse processo, numa visão de você precisa se manter no jogo para entender o que está acontecendo. Se você botou dinheiro no tráfego nesse formato de anúncio, para entender que ou a tua copy ou aquele formato de anúncio naquele momento não está dando certo. Então você precisa estar nesse campo de batalha. E esse campo de batalha, ele não é só da prática, eu falei antes da teoria do caiaque, né, da teoria de um lado, prática do outro, mas essa visão de você talvez colocar a visão do grupo de network pode ser um pouco a linha da teoria. Entre teoria e prática, você está um pouco mais para o lado da teoria, no sentido de tá trazendo informação ali, tá perguntando coisa, tá entendendo a nível de teoria, tá entendendo, ok, um pouco de prática do que outras pessoas estão fazendo para que você possa cortar caminho e implementar. Porém, esteja atento, não só na visão do conhecimento, mas a visão do network para poder agregar, tá? E network, às vezes, é muito mais sobre dar do que receber, é muito mais sobre ajudar do que ser ajudado, para que outras pessoas sintam que você é um player de valor, no sentido de, porra, não é o cara que tá todo momento aqui só querendo ouvir o que eu tô falando para poder sugar de mim. E ele se sente, e a gente falou sobre isso ontem, não sei se você estava nesse momento na rodinha que a gente estava falando sobre isso. A visão que eu trouxe de o Paulo Coppi fazer análise de vídeo no YouTube, de a galera, todo evento tem gente que troca ideia, pô, Paulo, assiste teu vídeo, te acompanho, te sigo, porra, gratidão, hoje sou só da operação, hoje eu sou copy chief do fulano de tal, não sei o que, pelos teus conhecimentos atuais. Não só isso, nessa gratidão interna que você pode ter, se você for decidir falar e virar um guru, entre aspas, mas numa visão de essa pessoa, ela está muito mais predisposta a abrir detalhes da operação dela para você, até num sentido de gratidão. Não só numa visão de, sabe que o Euler, sabe que o Paulo, eles podem agregar no sentido de o que eu estou falando, mas numa visão de gratidão mesmo, ele abre o que ele está fazendo no sentido de, não numa visão de, porra, ele vai me copiar, mas numa visão de se sentir mais confiante, mais em casa, para poder falar o que está fazendo. De novo, pode ser até com uma visão, com o interesse de você dar um palpite e melhorar a vida dele. Mas numa visão de você também fica sabendo um pouco mais, e isso faz parte do network, sabendo que outras pessoas estão fazendo para você pensar determinadas coisas de, pô, faz sentido eu botar na minha operação? Não. Faz sentido eu testar isso? Faz sentido eu rodar essa fonte de tráfego que ele está falando? Faz sentido eu fazer a cópia dessa forma como ele está falando? Faz sentido eu trabalhar o back-end da forma como ele está falando? Faz sentido eu seguir nesse momento o orgânico que ele está falando? Então, acho que tem muito. Acho que o leque, ele abre nessa visão de, tipo, às vezes não é só ter entrado na operação e estar no campo de batalha, ou estar ganhando aquele valor e etc. Às vezes não é só estar num grupo que tu comprou a mentoria, ter um grupo de network, etc., que você vai lá, agrega, ou só, em vez de só ficar falando bosta, e muito grupo é assim, Sim. ou 90% do tempo às vezes é bosta, mas numa visão de você filtrar e entender todos esses pilares, principalmente o pilar do network, igual o evento que a gente foi da Digital ontem, mas com essa visão de realmente trocar ideia, pensar uma, duas, três coisas, igual você sempre ouve, se ficar atento, de novo, aquele radar do empreendedor e não o radar do consumidor. De você pegar aquela visão de tipo, pô, ontem, por exemplo, eu não sei se você estava na parte, acho que tá, na parte que a gente descobriu que o ChatGPT agora você consegue gravar a parada em vídeo para poder, eu nem testei ainda, mas você consegue gravar em vídeo. Aí, de algo que eu tô planejando com a minha namorada, eu falei, caraca, porra, se a gente pega para esse nicho específico, se a gente bota esse vídeo pra falar, nossa, mano, que estrago que dá pra fazer. Aí, de novo, aí você entrou numa nova seara, de, pô, beleza, como que eu vou fazer isso que eu tô fazendo? Mas repara a mente do empreendedor. Ouvir uma parada, ao invés de só de eu falar, tipo, oi, chat, aqui é o Paulo, boa tarde, eu quero saber isso, ao invés de, não, agora eu vou gravar pro vídeo. Mas não, mano, eu tô pensando numa outra visão relacionada, como que eu plugo isso numa visão que eu quero entregar, porque vai ser top pro meu cliente ficar muito mais satisfeito, entender que é uma entrega de valor muito melhor, repara a visão da percepção de valor. Mas de novo, porque número 1, tive que sair de casa, paguei o Uber, fui pro evento, etc. Legal, comi de graça, bebi de graça, paguei o Uber para voltar, mas teve essa visão clara de fui para o networking e extrair conhecimento com a visão do empreendedor de
entender relacionado às conversas que você está participando, o que você precisa extrair para sua operação, mas eu não fui lá só para colher a informação dos outros. Fui lá, agreguei, ajudei gente ficou feliz que me encontrou, que acompanhava meu vídeo no YouTube, etc. Que tipo, caralho, Paulão, porra, gratidão, obrigado, não sei o que, porra, te acompanho e etc. Mas ao mesmo tempo, tipo, pô, fiquei sabendo de um monte de operação, fiquei sabendo de um monte de gente que tá rodando o quê, fiquei sabendo de várias situações que, pô, me deram dica de, cara, na maior boa vontade, pô, faz isso, roda essa fonte, roda esse tráfego, não sei o que, bota isso, bota aquilo, tira aquilo, mas com essa percepção, de novo, é networking, é você se posicionar no network numa visão de um player que também agrega, ao invés de só de sugar, e ao mesmo tempo, tinha player lá que tava dentro de uma operação, não era só empreendedor, tava dentro de uma operação, às vezes, tipo, rodou, quebrou, não deu certo, para se manter no jogo, para se manter no campo de batalha. Ele preferia entrar numa operação, às vezes ganhando menos do que faturava antes, etc., num momento mais áureo, mas com essa perspectiva de networking, se manter no campo de batalha e, ao mesmo tempo, sempre fisgar para aquilo que você está fazendo, pegar aquelas informações com a cabeça de empreendedor e não com a cabeça de consumidor só. Igual eu estava falando com a minha namorada. Tipo, tá no Instagram, fica com aquela visão de não fica só consumindo. Vai no evento, não fica só consumindo. Coloca a cabeça de empreendedor. Por que porra, ela está fazendo dessa forma? O que eu consigo dessa postagem pegar para aquilo que eu estou fazendo, que eu estou... Não só às vezes estou fazendo, agora, que eu estou no degrau 8, mas para ir para o degrau 10, eu preciso fazer mais 2, 3 coisas. O que eu vi agora na rede social que eu consigo plugar para sair do degrau 8 para poder ir para o degrau 10? O que eu consigo implementar mais? Que frase que ele está falando lá que eu consigo botar na minha copy? Ou que eu consigo botar na minha avatar para falar? Então, assim, são situações que você vai criando essa cabeça de entender bem o networking, entender bem das mentorias que você compra, como extrair o máximo disso, para definitivamente se manter no campo de batalha e botar mais dinheiro no bolso, entendeu? Muito bom, muito bom. Cara, seguinte, tô com um problemaço aí. Eu trouxe o Ayrton Senna da Fórmula 1. Top. E a gente não falou sobre Fórmula 1. É a mesma coisa trazer o Paulo Coppi e não falar sobre Coppi. A gente vai ter que fazer um outro episódio, cara. Vai ter que fazer. O que acontece? Só para tranquilizar também um pouco o pessoal, porque a gente falou aqui sobre o momento de baixa, né, das ofertas e tal. Mas assim, quando você acerta uma oferta, você pode errar umas 20, 30, 50 ofertas. Basicamente é isso. Acertou uma, você tem muito tempo para tá testando novas coisas, né? E aí é que entra o que a gente falou no início ali, né? Tem muita operação que, pô, lança uma oferta por dia, enquanto tem muita gente também que lança uma oferta a cada um mês. Então, é um jogo diferente. Quanto mais você lança, mais chance você tem de acertar. Cara, seguinte, a gente vai ficando por aqui. Foi muito bom aí, cara, trocar essa ideia contigo. Muito maneiro, assim, pra mim, pô, uma satisfação muito grande, principalmente porque, assim como eu, muita gente aí que tá no digital, que hoje até constrói audiência, né? Tu falou ali sobre agregar valor e pô, o pessoal vem e traz informação. E às vezes o pessoal não entende, tipo, pô, você fatura no digital, pô, você tá indo bem, por que você vende mentoria? Porque é um modelo de negócio. Por exemplo, hoje eu sei tudo que os meus mentorados estão fazendo, então, pô, eu tô com alguma dificuldade, é para eles que eu vou falar primeiro, tipo, rapaziada, como que tá fazendo aí? Ah, eu sei que esse aqui tá fazendo isso, tá dando certo. Eu pego esse conteúdo, distribuo para todo mundo e tal. Então, tipo, a gente meio que constrói essa comunidade um pouco mais fechada. É um tipo de modelo de negócio diferente, né? Falando nisso, cara, tu tem hoje algum produto educacional, alguma mentoria voltada para copy? Hoje eu não estou colocando muito esforço nisso, mas ao mesmo tempo, se você de casa tiver um nível de faturamento interessante, acredita que pode melhorar em copy, acredita que o que eu trouxe até aqui relacionado ao próximo passo para você vender mais, você definitivamente pensa em melhorar o quanto você fatura hoje, para que você possa dar esse próximo passo, me manda uma mensagem lá, Paulo_copy, que definitivamente não só a nível de copy, eu acho que ao longo desse podcast aqui deu para entender que não só numa visão de copy a minha cabeça flutua hoje, tendo uma visão de realmente pensar em formas de diminuir custo e aumentar a receita numa esfera muito mais global do que só escrever copy e tráfego. Acho que deu para perceber isso.
Me manda uma mensagem lá, acho que vai ser interessante a gente conversar e pode ser que tenha alguma coisa, a gente ofereça alguma coisa para que a gente possa, durante um tempo, atuar junto, mas numa visão de eu te dar esse direcionamento para que você ou o seu time possam implementar, definitivamente possa botar mais dinheiro no seu bolso, mas essa visão. Eu tenho alguns cursos de copy, mas não estou colocando muito esforço para poder vendê-los. Então, de novo, se tem algum momento, alguma dificuldade que você tem, me manda uma mensagem lá, alguma coisa que eu já tenha, alguma coisa que eu possa criar específica para você, possa te ajudar a levar para o próximo nível. Mas se eu falar essa questão de mentoria, e eu tive algumas mentorias ao longo do caminho, mas eu acredito também numa visão, tipo, eu gosto de falar, mano, eu gosto de ensinar, eu gosto de gravar coisa, eu gosto de gravar tela e etc, e passar o conhecimento para frente. Então, numa visão de mentor, também tem um pouco esse viés. Tem gente que não gosta, mano, e tá Sim, tudo bem, verdade. entendeu? Não faz parte do modelo de negócio dele rodar isso. Mas eu gosto muito que você falou, essa visão de saber o que os outros mentorados estão fazendo, óbvio que não para copiar, mas numa visão de você ter um espectro mais amplo, você ter um espaço amostral maior, de informações para você até mesmo tomar decisão para a sua operação, para o que você está fazendo, e até ao mesmo tempo de separar um grupo melhor que você treinou para poder, às vezes, ser produtor, ao invés de abrir para afiliado para todo mundo, numa forma de exclusividade, eu vou abrir só minhas ofertas para os meus mentorados, que eu vou entender o que eles estão fazendo, eu vou conseguir dar um direcionamento para eles, para os melhores, eu vou conseguir criar uma VSL diferente, uma micro lead diferente, os anúncios diferentes, não só para eu rodar, mas para que eles possam rodar também. Então você consegue, e eu não condeno nenhum processo de mentoria desde que o mentor entregue ali o que ele está propondo, mas com essa visão de não só é outro modelo de negócio, número 1, número 2, às vezes você gosta de fazer aquilo ali, e número 3, você consegue entender melhor todo o ecossistema que está rolando. Mas enfim, vai ser um prazer, e sim, se você sempre quiser me convidar, quando quiser me convidar para a gente falar de assuntos diferentes, a gente definitivamente não fala muito sobre copy, VSL, copy de anúncio, tem um mar de coisas que daria para falar um pouco mais sobre esse assunto, mas, enfim, de novo, obrigado pelo convite, sempre que eu estou com você, é uma oportunidade de, seja conversando pelo Instagram, pelo WhatsApp, agora, às vezes, pessoalmente, que a gente se encontrou, e, enfim, hoje a gente ainda vai ter mais tempo de conversa, mas é sempre uma visão clara de o que eu consigo, não só o que você está fazendo, não só de ideias que você traz, se você tem habilidades complementares à minha, mas assim, não só uma visão de o que eu consigo fazer que eu posso fazer para te ajudar de alguma forma, trazer uma percepção diferente, mas ao mesmo tempo eu sempre aprendo muito contigo, sempre vejo que você é um cara bem fora da curva de execução, parcerias e o que você está fazendo, não só trazendo para o mercado, mas trazendo para a sua operação. Definitivamente eu sempre aprendo bastante, sempre trago bons insights quando a gente troca ideia. Enfim, de novo, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ter gravado aqui para você. E quando quiser me chamar de novo, fica à vontade. Fechou, fechou. Pessoal, então é o seguinte, ó, o Instagram do Paulo vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Segue ele lá, manda uma mensagem para ele, perturba ele lá, ele responde bastante, tá? Aproveita e me segue aqui também, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário, deixa uma curtida. Se tiver alguma sugestão, dá para melhorar nisso e tal, pode botar aí, eu vou te responder na boa. Fechou? Então é isso, valeu, até a próxima e fui. Tchau, tchau.